sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas no Ânima Saúde. E hoje... Que inédito, podcast, hein? Inédito. Esse muito é bom. inédito. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, não é verdade, doutor Diogo Vinck? Sim. O povo tá precisando ouvir falar E é a primeira sobre vez isso. que vem essa especialidade aqui. É verdade, é verdade. E é o cara da a especialidade. Não, exatamente. E é uma especialidade que todo mundo dá o bedelho, né? Todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que Eu sou um sabe. desse, né? Sobre atividade física, eu falo, faz isso, aquilo. E essa pessoa, que eu não vou dar spoiler, eu já tô querendo chamar um tempão, porque quando eu conheci, me chamou muita atenção a forma dele olhar, né? Então, esperem, aguardem e assistam até o final. Mas antes, vou aos avisos paroquiais, tá? Na loja Ânima, somente online. Olha que crucifixo lindo. Muito bonito. Para dar de presente. E tem o Crucifixo terço. do Lucas. Ó, e o santo terço, olha que lindo. Para rezar em família. E O livro aqui... daqui a pouco você dá quando eu apresentar, né? Ó. Porque o livro você dá daqui a pouquinho. Ah, Eu vou ter que apresentar primeiro, sabe por quê? Depois eu vou dar isso aqui. Nós vamos falar sobre sedentarismo e quais são os problemas do sedentarismo na sua saúde. Você sabe o que é sedentário? É que você não faz atividade física. Então, nada melhor do que um educador físico muito conhecido e renomado e que nós chamamos aqui para entrevistá-los. Nosso convidado de hoje, ele é um educador físico, mestre em fisiologia, casado com a Thaís e pai da Antônia Olívia Catarina e Branca. Tem que ter aí, ó, uma carcaça, hein? vai. Esse cara é gigante, pô. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Tony Jeremias, ao nosso episódio de hoje. Muito obrigado, doutora Vanessa, doutor Diogo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho que dizer que eu gosto muito dessa introdução inicial de vocês. Parece uma poesia, assim, tem até um ritmo, né? Eu acho bem legal. Ai, que querido. Continue. É um prazer estar aqui e é uma honra, né? Eu acho que... a Cris Alberto esteve aqui também, ó, da educação física também. Ah, verdade, Uma grande colega de profissão. Mas é bom estar aqui, é uma honra também estar aqui, seguindo a sequência aqui depois dela. Espero também poder contribuir com o tema, né? Vamos falar sobre sedentarismo aqui hoje, que é um tema que é a doença, né? O sedentarismo está levando as doenças do século, né? A sarcopenia, como a gente estava conversando ainda há pouco, o diabetes, a obesidade. E a gente vai ver aqui hoje a mensagem que eu quero mostrar, que eu quero passar, a ideia principal é que não é difícil você sair do sedentarismo. É mais fácil do que você pode imaginar. Eita. As pessoas têm isso em mente, assim, que é muito difícil sair do sedentarismo. E não é. Eu quero tornar isso aqui, eu quero tornar fácil. Eu quero que as pessoas saiam daqui inspiradas a fazer alguma atividade física. Que isso, hein, Que pessoal? maravilha, Não já pode começou nem com perder. essa bomba, né? Mas Exatamente. antes, eu quero te dar o livro. Olha só, escrito também na loja Ânima. A história de Fátima, contato do Bertal da Kenner. Isso aqui é pra você. É um presente, É um presente Poxa, muito obrigado. nosso, da Kenner do Bertal. Autografado pelo Kenner Bertal. mesmo? É. Nossa, gente, muito obrigado. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal novo do YouTube. Lembra, o nosso canal do YouTube não é mais junto com o Ânima Podcast Oficial. Então, anotem aí, @Ânima Saúde Podcast. Então, tem muita gente falando, poxa, não tá chegando os episódios. É porque tem que se inscrever no canal, tá? Então, você que tá assistindo aqui, clica ali para se inscrever, tá? E passa essa informação. Já começa aqui, né? Já compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza que muitos de vocês aí são sedentários e vocês vão ter hoje talvez um impulso, né? Uma vontade de tentar sair desse sofá. Não é verdade? Porque esse assunto é muito importante. Mas como eu falei, aqui é um podcast que a gente fala sobre saúde e a doença do século a gente pode dizer que é o sedentarismo, né? E todo episódio a gente fala sobre estilo de vida e atividade física. E quando eu te conheci, eu falei, cara, é um cara que tem uma visão sobre, óbvio, pela formação que você tem sobre atividade física, mas você tem uma visão além disso, além de você olhar o ser humano ali, que isso é muito difícil. Como na medicina também, na formação básica, a gente não tem esse olhar profundo do ser humano, como tratar esse paciente, e como na atividade física você conseguir convencer a importância. Porque é muito fácil chegar lá, você precisa treinar, você passar os treinos para aquele seu cliente
E aí, o que fazer, né? Como incentivar? Então, uma pergunta que eu queria fazer, começar já a pergunta para você, qual é a maior barreira? Quais são as grandes dificuldades para a pessoa sair do sedentarismo e dar aquele start inicial? É tão difícil assim mesmo? O que acontece? A minha visão, depois de mais de 20 anos já nesse mercado fitness, digamos assim, a nossa cultura fitness no Brasil, ela é bem diferente dos outros países, assim. A cultura predominante hoje no Brasil, no que se refere à atividade física de uma maneira geral, é a cultura do bodybuilding, do fisiculturismo. Então, as pessoas quando pensam, né, lembra quando surgiu o negócio da malhação, as pessoas começaram, né, a usar malhar, vão malhar para ficar sarado. Esses termos ficaram assim, isso ficou martelando na cabeça das pessoas, o malhar, o ficar sarado, entendeu? E as pessoas, digamos, é como se isso fosse preenchendo o imaginário das pessoas, de maneira que a única motivo pelo qual eu deva fazer alguma atividade física é ficar sarado, é ficar malhado. E aí as pessoas, elas não conseguem mais perceber que a atividade física não é só para você ficar bonito. Veja, eu não estou falando que não é bom ficar bonito, não é bom treinar para ficar bonito. Ótimo, a gente tem que buscar ficar bonito também, gostar do que a gente vê na frente do espelho. Mas não é só isso. As pessoas, elas não conseguem entender que se elas incorporarem uma rotina de atividade física, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, elas vão prevenir doenças, né, cognitivas, vão prevenir ansiedade, depressão, elas vão conseguir, elas vão ficar mais dispostas, vão trabalhar melhor, vão conseguir cuidar melhor da família, vão prevenir diabetes, enfim, vão se sentir melhor de maneira geral. Então não é só a questão da estética, né? Então eu acho que isso, hoje, uma grande barreira é isso, é a cultura fitness, a indústria fitness, que te vende o corpo da blogueira, te vende o cara bombadão, te vende essa cultura que você tem que pagar uma academia, porque se você não ir frequentar uma academia, você não vai ter resultado. Isso não pode ter mais longe da verdade. Veja, eu tenho 12 academias. Comercialmente, nem deveria estar falando isso aqui. Mas é claro, eu encorajo, se você tem essa possibilidade, se você mora perto de uma academia, pode pagar, vá para uma academia, ótimo, você tem tempo. Mas se você não tem, você tem muita coisa que você pode fazer na sua casa. Eu mesmo. Eu vejo os vídeos. Eu tenho na minha casa uma academia. Quer dizer, não é uma academia, eu tenho uns pesos lá na minha casa. Uns sacos de areia, uns halteres, umas anilhas, uma barra. Por quê? Porque eu quero diminuir a minha barreira de entrada. Perfeito. Tá entendendo? Eu quero que haja o mínimo de empecilhos possíveis para que eu faça atividade física. E às vezes a minha atividade física é ir até a minha garagem, pegar um saco de areia que eu tenho lá, botar nas costas e carregar. Por quê? Porque eu não tenho tempo. É sábado, eu passei, a manhã inteira trabalhando. As minhas filhas, tenho 4 filhas em casa e eu quero passar um tempo com elas. Então, eu vou ficar mais 1 hora, 2 horas na academia puxando peso? Não vou, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu pego aquele saco de areia, coloco nas costas, dou umas 3 voltas no quintal de casa, jogo pra cima, faço uns agachamentos, 20, 30 minutos, eu matei meu treino. Eu fiz meu treino, tá vendo? Eu diminuí a barreira de entrada. Então você tem que se cercar digamos assim, de recursos, pensando já para que você diminua essa barreira de entrada, para que você consiga se movimentar. E às vezes, basta uma caminhada. Mas já me estendi demais aqui na minha resposta. Não, uma estratégia, perfeito isso. Isso que você fala é o que eu sofro muito com os pacientes. Eu atendo muito paciente online, então paciente fazendeiro. Aí dia de semana, tem dias que ele consegue treinar porque exatamente isso. O cara está na cidade dele, vai na academia, consegue treinar. Agora tem uma parte da vida dele, 3 vezes na semana, que está na fazenda. E aí? É exatamente isso que você está falando. Eu até já dar esse exemplo. O que você sugere para esse, vamos lá, esse rapaz que está sedentário,
quer começar e aí não tem uma academia próxima, né? Você falou para diminuir aí. O que você daria de dicas assim? Botar algum pezinho perto de casa, dar uma corrida. Minha primeira recomendação, que eu falo muito para os meus alunos, é o seguinte. Você tem que pensar mais ou menos como uma criança. Uma criança, ela não tem vergonha de pular corda no quintal de casa. Uma criança, ela não tem vergonha de brincar de pega-pega com seus amigos. Ela não tem vergonha de pular pedra num rio, de pular uma poça, de se jogar no chão, de virar uma cambalhota, de se jogar num colchão. A atividade física, ela pode ser tão simples quanto isso, se você se abrir um pouco para isso. Eu não estou dizendo que você vai virar criança de novo, vai sair por aí pulando amarelinha e que essa vai ser a tua atividade física. Mas pode ser tão simples quanto isso. Vou dar um exemplo. Esse final de semana eu estava na minha casa. Era no sábado de manhã, estava um dia lindo, maravilhoso. A gente tem um quintal bem legal nos fundos da casa, assim. A gente fez propositalmente. Eu sempre quis ter uma casa com um quintal muito grande. A grama. A grama. Você viu a grama? Eu tenho, Você viu a grama? Vi. Nossa. Agora, enfim, a minha ideia é que eu sempre quis ter casa com um quintalzão grande, porque esse sempre foi o meu sonho. Assim, sei lá, besteira minha. Dia lindo, e falei, o que eu vou fazer? Eu vou levar essas crianças lá para fora e eu vou dar uma suadeira, vou fazer essa criançada gastar energia. E também porque eu quero que eles tenham essa cultura de movimento. Eu quero que eles desenvolvam. Eu quero que os meus filhos, as minhas filhas também desenvolvam essa coordenação motora. Eu quero que elas também tenham essa mentalidade de que a atividade física é importante, que o movimento é importante. E a gente começou. Eu fiquei umas 2 horas com elas brincando nos fundos da casa. E a gente começou de besteira. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer 2 voltas correndo ao redor do quintal e depois a gente vai fazer 3 cambalhotas. E tinha um tapetinho assim. Aí daqui a pouco eu falei, agora eu vou puxar vocês no tapete. Aí puxava, elas adoravam, porque daí vinha aquela velocidade e tal. Mas é o seguinte, o ingresso pra você ser puxada no tapete eu falava o tapete mágico, é você virar 2 cambalhotas. Elas tinham que virar 2 cambalhotas. E depois, agora vamos brincar de outra coisa, mas o ingresso pra você brincar disso comigo é você virar 3 estrelinhas. Ainda ganha um é você soltar ali. por isso. É você saltar daqui pra lá. O resultado é que elas não cansaram, mas eu cansei. Eu saí cansado, porque eu também daí mostrava pra elas, virava cambalhota e plantava bananeira e puxava elas. A gente ficou 2 horas lá. E daí, à tarde, a minha mais velha falou assim pra mim, pai, você não vai treinar hoje não? Porque geralmente sábado à tarde eu vou lá pra garagem e faço um treininho rápido. Pai, você não vai treinar hoje não? Não, pai, tu já treinou hoje, né? Tu deve estar cansado, né? A brincadeira de manhã foi um treino. Eu falei, exatamente. Eu não treinei, de fato, assim, eu não puxei peso, porque aquilo ali foi a minha atividade física. Aquilo ali foi a minha atividade física. Então, o conselho que eu dou pra quem quer sair do sedentarismo é tão simples quanto isso. Pode ser uma brincadeira com os filhos, como eu acabei de falar. Pode ser uma caminhada. A caminhada é a atividade física mais acessível e, digamos assim, democrática que existe, porque você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Não exige aparato, não exige equipamento. Basta que você coloque um pé na frente do outro. E a caminhada, ela oferece mais benefícios que a gente pode imaginar. Se você caminha 20, 30 minutos, aí já queima de gordura, melhora do condicionamento cardiorrespiratório, da tua condição metabólica, enfim. Achei muito legal essa mensagem que você quis passar, trazendo desde lá do início, né, o como ficou focado realmente a atividade física, as blogueiras do corpo sarado e os bodybuildings, né? Porque realmente Sim. antigamente era isso que você via, né? A academia para ficar forte, sarado, definido. Sim. E hoje a importância que a gente mostra isso para você realmente ter saúde, né? E não, obviamente, que a beleza importa. É lógico que você gostar do que você vê no seu espelho, obviamente, mas não é só sobre isso, muito pelo contrário, né? O quanto Sim. a gente pode evitar de problemas de saúde praticando atividade física. E o mais importante que eu acho foi você ter trazido pra gente que não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma academia. Então, eu tenho muitas pacientes, mães,
puérperas, né? Não puérperas, mas ali aquele pós-parto ali de 2, 3 meses, tá com o bebezinho em casa pequeno, ou então aquelas mães realmente que já trabalham fora de casa e tem que chegar em casa, dar conta do marido da casa, Sim. e é sempre desculpa, eu não tenho tempo para ir à academia. E realmente, a gente entende a vida corrida, que hoje em dia, principalmente as mulheres levam, né? Porque já nosso estilo de vida mudou muito do século XX para o século XXI, do que era antigamente, do que é hoje em dia. E trazer essa informação que não necessariamente a gente precisa ir para a academia puxar o peso. A musculação ela é super importante, mas o exercício resistido, igual você estava falando ali, você simplesmente pegou um saco, não estou falando para as mulheres fazerem isso, Sim. mas dá para você sentar, né, aqui numa cadeirinha, você já levantar e você abaixar com a própria cadeira que você tem dentro de casa, você fazer um agachamento, né, você pegar ali o que você tem, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e você fazer o exercício em casa que seja, você já está fazendo um exercício resistido de força, né, e você trouxe isso pra gente, né, você coloca ali a areia, né, e vai dar as suas voltas, e dali você já tem ali naquele momento um exercício. Porque as pessoas também, ou elas não fazem, ou elas querem fazer tudo perfeito, de ir pra academia todos os dias, malhar naquele horário, fazer X de academia, se eu não fizer aquilo ali, então eu não faço nada. Então, eu queria que você mostrasse também, principalmente para as mulheres, porque é um público que eu acho que ainda tem até mais dificuldade do que os próprios homens. Porque o homem, quando ele entra para academia, eu coloco isso na cabeça, ele vai, né? A mulher já é mais difícil, porque aí tem a casa, a família, o trabalho, os filhos, e é sempre ela se deixando de lado. O que a mulher pode fazer dentro de casa? Por exemplo, o que eu tenho aqui dentro de casa que eu possa fazer como exercício resistido, como exercício mínimo ali, que eu possa, durante a semana, fazer com tranquilidade dentro da minha própria casa, que não me dê trabalho. Até usando o próprio corpo, né? O peso do próprio corpo, né? Exato. Qual é o recurso mais valioso e completo à sua disposição aqui e agora para você fazer exercício resistido? O peso do próprio corpo. O peso do próprio corpo. Você pode... Porque o que acontece? O meu músculo, o músculo da perna, o músculo do glúteo, o músculo do meu peitoral, ele não sabe, ele não tem uma inteligência própria que identifica se a tensão que está sendo gerada no meu músculo naquele momento é de um supino na máquina ou de uma flexão de braço feita no chão. O músculo não sabe. Ele sabe que naquele momento está sendo oferecido, está sendo aplicado um estímulo mecânico, uma tensão mecânica ali, gerando um estresse metabólico, ou seja, energia sendo processada ali, que é o que vai depois fazer, que vai gerar uma adaptação fisiológica, que vai fazer o músculo, vamos usar uma linguagem aqui, vai fazer o músculo ficar definido e tal, ou maior, certo? E a vantagem, a beleza de você treinar com o próprio corpo, você aprender a treinar com o próprio corpo, fazer os exercícios de peso corporal básicos, que são um agachamento sem peso, um agachamento sem peso, passadas, que é um agachamento com uma perna só, flexão de braço, abdominais, burpees, se jogar no chão e subir. A beleza é que você pode crescer a intensidade e crescer o desafio de forma bem gradativa. Então eu posso, por exemplo, fazer uma flexão de braço com as mãos apoiadas nessa mesa. Qualquer um consegue fazer uma flexão de braço apoiado com as mãos apoiadas nessa mesa. Porque o meu peso ele vai estar mais apoiado nos meus pés. Eu estou meio que, quase que em pé. Para alguns, para alguns, a intensidade ela é relativa para cada indivíduo. Não quer dizer que essa pessoa que está fazendo a flexão de braço com as mãos apoiadas na mesa não vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Porque ela está, digamos assim, ela está... sedentária, ela está se desafiando. Aquela adaptação ali, para ela, já vai ser... Já vai fazer estresse. Já é um estresse para o próprio músculo. Certo? Agora, claro, uma pessoa treinada, fazer uma flexão de braço com apoio de mãos na mesa não vai acontecer nada. Tá? E aí à medida que for ficando fácil, eu vou me desafiando cada vez mais. Eu pego minhas mãos, coloco numa cadeira, que é um pouquinho mais baixo, depois eu pego minhas mãos e coloco no chão, fico na horizontal, fica mais difícil, eu desço um pouquinho menos. Daqui a algumas semanas eu já consigo descer um pouquinho mais, encostar o peso no chão e empurrar. Daqui a pouco bota o filho no colo, nas costas. E daqui a pouco boto uma mochila nas costas, e aí repara que é infinito. E eu vou aumentando, eu coloco um peso nas costas, o filho nas costas. Daqui a pouco eu faço uma parada de mão
na parede e eu faço flexão de braço de cabeça para baixo, que também dá para fazer. Então o que acontece? Eu treinar, eu usando só o meu peso corporal, eu tenho uma possibilidade, eu nunca paro de me desafiar com o peso corporal. Eu posso descer mais lento e subir mais rápido. Tudo isso são formas de me desafiar. Só que as pessoas não sabem disso. Elas pensam, como a gente estava falando anteriormente, elas pensam que a única maneira de eu estressar os meus músculos para ter algum resultado é indo para a academia e fazendo aquela musculação tradicional na máquina. Que não está errado, está ótimo. Mas você pode fazer isso na sua casa também. Seu peitoral não sabe se está fazendo um supino ou uma flexão de braço. E é isso que as pessoas precisam. E eu sempre falo assim, ó, tinha uma época eu até tinha um movimento no meu Instagram. Sem flexão, sem café. Eu encorajo todo mundo a acordar de manhã. É a primeira coisa, antes de tomar um café da manhã, faz umas flexões. 10 que seja. Se você faz isso todo dia, 10 flexões de braço todo dia, isso vai te colocando numa posição de ao longo do dia, querer um pouco mais. De fazer um pouco mais. Pô, já comecei o dia fazendo flexão. Já acordei, já fiquei mais desperto. Eu já tô numa posição agora que eu quero, de repente, melhorar o meu físico, melhorar meu condicionamento e por aí vai. Porque a flexão, a flexão, ela tá aqui. Eu posso fazer aqui agora, se eu quiser, uma flexão de braço. Um agachamento, a mesma coisa. Não, e o movimento de você acordar, você faz um movimento do seu corpo, já estimula o cortisol, estimula todo o teu corpo a dar aquele boom, né, de hormônio. Ao mesmo tempo, você começa a ter um outro benefício não só o físico, mas aquele benefício de estímulo, né? De você quebrar, sair daquela preguiça, né? De você quebrar aquela parte da manhã, aquela preguiça, né? Então, é um outro estímulo super importante. E esse exercício que você faz com o próprio corpo, existe a importância também que é legal, você ajuda também a ter o equilíbrio também, né? A máquina, você fica muito preso ali na máquina, né? Então, esse exercício que você faz com o próprio corpo ajuda também muito nessa parte corporal do equilíbrio também, né? E uma pergunta que eu queria saber eu quero ganhar músculo. Também ganha, você já respondeu, mas a flexão ganha tão quanto ali na máquina, o cara que, não consegue mesmo para uma academia, quer fazer hipertrofia mesmo, dá para fazer em casa? Por exemplo, com o peso do próprio corpo, O que a peso gente do está próprio passando corpo. aqui para o pessoal que é sedentário, que não sabe, não tem tempo, para não ter desculpa, a realidade é essa. Mesmo em Pensando em casa, hipertrofia. eu não tenho nada, eu não quero gastar R$1, eu não vou fazer nada. Eu tenho o peso do meu próprio corpo para sair do sedentarismo. Ele consegue também ganhar musculatura? Vamos lá. Quais são são 3 requisitos, 3 coisas precisam acontecer com o seu músculo para que haja hipertrofia, para que haja ali síntese proteica, para que haja aumento do tecido muscular. Primeiro, tensão mecânica. O que é tensão mecânica? É a contração do próprio músculo. A tensão mecânica, eu posso conseguir, né, essa tensão mecânica com exercício do próprio corpo, fazendo uma flexão de braço ou no supino. Concorda comigo? A contração ali. E quanto mais difícil, mais desafiador eu deixo essa contração, esse exercício, mais tensão mecânica vai ter. Então esse é um pilar da hipertrofia. Se não tem tensão mecânica, não tem hipertrofia. Ou seja, se eu que já sou treinado, treino mais de 20 anos, eu ficar fazendo flexão de braço nessa mesa aqui o dia inteiro, eu não vou hipertrofiar o músculo do meu peitoral. Certo? Porque não tem tensão mecânica. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, estresse metabólico. O que é o estresse metabólico? Para que haja atividade física, né, tem um custo energético, essa energia que está sendo depletada ali, né, uma série de reações químicas, vai acontecendo também uma série de acúmulo de metabólitos ali, e de lactato, e desculpa falar um negócio mais técnico, mas, enfim, vai acumulando, digamos assim, lixo ali, né? Exatamente. A musculatura vai ficando mais ácida, íons de hidrogênio vão se acumulando, lactato. Isso é um estresse metabólico, aquela queimação que a gente sente quando a gente está treinando. Um estresse metabólico. Esse é o segundo pilar. Se não tem estresse metabólico, não tem hipertrofia. E o terceiro pilar são os microtraumas que a gente ocasiona, que a gente faz na musculatura, digamos assim, quando a gente treina. Esses microtraumas, eles podem acontecer tanto por volume quanto por intensidade.
São diferentes. Volume é a quantidade de repetições que eu faço. Intensidade é o peso e o intervalo que eu dou entre as séries está mais relacionado a isso. Tá? Então, dito isso, esses 3 pilares que eu tenho, tensão mecânica, contração, estresse metabólico, aquela fadiga, e o dano muscular, o dano estrutural na fibra muscular, eu consigo essas 3 coisas com atividade, com exercício de peso corporal. E aí, como é que eu vou conseguir mais tensão mecânica ou mais estresse metabólico? Usando a minha criatividade. Se eu já sou uma pessoa treinada, eu já sou forte, e eu quero fazer um agachamento para gerar um estresse metabólico, uma tensão mecânica nos músculos da minha perna, mas eu não tenho como ir para academia. Eu vou fazer um agachamento com uma perna só, colocando uma mochila nas costas, meu filho nas costas, eu vou descer bem devagarinho, enfatizando a fase excêntrica, porque a fase excêntrica é a fase negativa do movimento, ela gera mais dano muscular ainda. Então, sempre tem como hipertrofiar. Bom, é só você... Se você observar, por exemplo, esse pessoal calistenia, o próprio pessoal da ginástica rítmica, o pessoal da ginástica artística, Cara, pessoal, eles são... olha o bíceps de um cara que treina monstro, com argola. Ele não fica fazendo rosca bíceps lá, ele fica fazendo argola. É verdade. Entendeu? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que eu só consigo... É claro, agora vamos lá. Não, mas eu quero ficar com o corpo de bodybuilder. Não, e tudo bem. Aí talvez você precise ir pra academia, porque lá você vai ter mais recursos. Sim. Sim. Você vai ter mais máquinas, Sim. enfim, né, mais aparatos pra você... né. Mas o foco aqui mais é até mesmo a gente pensando na saúde do sedentarismo mesmo, para o pessoal que assiste a gente e que muitos trazem como dificuldade horário, tempo, família, mulheres principalmente, têm todas as desculpas do universo, que realmente você consegue fazer em casa. Então, se você tiver ali meia hora, você consegue fazer, né? E hoje em dia tem internet, tem vários videozinhos na internet, então também a próxima desculpa seria assim, beleza, entendi, mas aí agora, como que eu faço? O que que eu faço? Quantas repetições? A internet está aí para isso também, né? Hoje em dia a gente tem vários videozinhos que a gente consegue acessar e saber quais movimentos, como que a gente pode fazer, quais exercícios, mas o interessante é você trazer essa mensagem que é possível sim, a gente hipertrofiar, ou seja, ter uma construção de músculo, porque musculatura é vida, é longevidade, é cérebro, né? A gente hoje tem mais do que a ciência mostrando pra gente a importância da musculatura e não é só para ficar bonito, sarado, né? O quanto isso impacta na nossa saúde mental, o quanto isso impacta, né, no tempo que a gente vai viver, no quanto isso impacta. Hoje em dia eu não quero fazer exercício, mas daqui a pouco tá lá na frente com uma bengala ou alguém te limpando, fazendo tudo por você, né? Cheia de dores nas articulações. A articulação não foi feita para segurar peso, então se você não tem músculo, você vai ter dores nas articulações. Então chega aquela pessoa já nem precisa ser uma idade média, porque hoje em dia os adultos jovens estão muito sedentários, né? Sim. Tá tudo muito na nossa mão, como o próprio Diogo fala, né? Se a gente quiser ficar aqui e não sair nem para comer, o iFood tá aqui na nossa mão, né? Chega aqui. A nossa bicicleta é elétrica, né? Então, assim, tudo que facilita o mínimo esforço nós temos no plano século XXI, né? E as doenças estão vindo. E as doenças estão vindo. E aí, é isso que eu queria perguntar, assim, para você, né? Quais são as principais? Porque, beleza, nós trouxemos já a informação que o seguidor, quem está nos escutando, não tem essa desculpa. Se ele quiser realmente sair do sedentarismo, ele pode começar em casa com o peso do próprio corpo. Beleza, ele entendeu isso. Agora ele tem que ser convencido. Por que que eu vou fazer isso? Então, quais seriam as principais doenças, os principais problemas de saúde que um sedentarismo, ou seja, uma pessoa que não faz exercício nenhum, que não tem atividade física alguma, traz ao longo do tempo na saúde dele? Primeira coisa, se ele tem amor à vida, né? Porque, porque assim, como você falou, vários estudos evidenciando, correlacionando índice de massa muscular com longevidade. Já fizeram estudos correlacionando musculosidade de quadríceps, de músculo de perna com longevidade. E um dos mais recentes e mais famosos aí estudos correlacionando a força de pegada com longevidade. Caramba. Estudo bem robusto. O escalador vai se dar bem. Força de pegada. Mas não é assim. Então, agora o pessoal em casa vai falar... mais- então, beleza, eu vou comprar aquelas bolinhas e vou ficar apertando aqui. Não.
eles viram que o pessoal que tinha uma força de... Eles mediram a força de pegada, eles perceberam que foram medidos, né, ao longo dos anos, as pessoas que tinham mais força nas mãos para pegar as coisas viviam mais. São pessoas que fazem mais barra, né? Exato. Mas peraí, mas por quê? Mas por quê? Vamos entender por quê. Qual é a relação? Será que é porque o músculo, né, dos flexores do punho, o dedo, isso tem alguma relação direta com a longevidade? Não. É porque eles foram estudar os hábitos dessas pessoas que têm mais força de pegada. O hábito dessas pessoas são de pessoas mais ativas e que, portanto, têm uma musculosidade maior. As pessoas que têm mais força de pegada são as pessoas que não negam fazer um trabalho braçal na sua casa no final de semana, apertar um parafuso, trocar uma torneira, pegar um martelo e pregar. Não, né, que são pessoas que treinam, fazem musculação. São pessoas que estão desafiando o seu sistema músculo-esquelético o tempo inteiro, portanto, preservando a sua massa muscular o tempo inteiro. E isso faz com que as pessoas tenham não só uma saúde, digamos assim, fisiológica, mas também assim, neurológica, psicológica, porque isso também... o fato dessas pessoas se colocarem em desafios todos os dias, né? Sei lá, porque, veja bem, a gente que não é, sei lá, marceneiro, pintor, vai fazer um trabalho em casa, sei lá, encanador, vai colocar uma torneira, não sei se você costuma fazer isso, mas é um desafio pra nós. A doutora Vanessa riu é porque chama encanador. Não, mudei pra casa agora. Agora vai começar. Agora vai começar. Não, mas já melhorou muito, né, amor? Melhorou. Já melhorou. Não, Depois que a gente mudou pra casa, melhorou muito. Até parece que eu falando aqui, até parece que eu em casa eu faço tudo, mas minha esposa, quando ela vê isso aqui, ela vai dar risada. Ela fala assim, até parece. Tem um monte de coisa pra fazer lá em casa que eu tô... Mas o certo mesmo, não, né? O certo é fazer. Porque é um desafio não só pra nossa força, pro nosso, né? Mas também pra cognição. Porque, cara, às vezes coloca uma torneira lá moderna pra tu montar, aquilo ali é um quebra-cabeça. Exatamente. Chegou uma cadeira esse final de semana pra eu montar lá. Aí a Thaís, que é minha esposa, foi correndo no YouTube. Como montar cadeira pavão. Cadeira pavão, aquelas de madeira assim, pra colocar lá atrás. Como montar, eu falei, não, desliga isso aí. Eu não quero ouvir. Eu quero desvendar isso aqui sozinho. Eu quero montar, eu quero descobrir como é que monta. Porque é um desafio. A gente tá, como você falou, tá tudo muito fácil. Tá muito fácil. Como monta? YouTube. É incrível. Você encontra tudo que tem no YouTube. Tudo. Inclusive a gente no Ânima Saúde Podcast. Ó, aí. O YouTube é pra isso, né? YouTube é isso. É pra isso. @Ânima Saúde Podcast. Se inscreva aí. Então começa por aí. E aí vamos falar... das principais doenças, né? Os principais problemas de saúde que o pessoal que agora se convenceu em casa de sair do sedentarismo. Quais são as principais doenças, assim, que eles evitam? Ou as principais mesmo que ocasionariam, né? Olha... Todas elas são graves, assim, né? A obesidade, o diabetes. Experimenta ficar em casa comendo processado, sem atividade física, para tu ver o que vai acontecer com a tua sensibilidade à insulina. Tu vai virar diabético. Eu posso falar por mim, né? Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu comecei, vou fazer no Nutri, falei, cara, quero acertar mesmo. Comecei a treinar e acertar a alimentação. Fiz uma dieta cetogênica. Tem que falar em rede nacional, né? Tem que falar, vai se gaba disso, pode se gabar. E ganhou 1 quilo de massa. Homem, né? Testosterona. Vai a mulher tentar perder 4 quilos de gordura e ganhar 1 quilo de massa em um mês. Vai tentar, não consegue. Mas eu tirei isso. Processar já não é de comer. Mas, cara, comi proteína, legumes, uma dieta cetogênica legal e treinando. Você tem uma resposta muito rápida disso. Sim. Agora, sobre as doenças que você está falando, hoje o sedentarismo leva todas as doenças, né? Todas. E aí, isso que é legal falar, né? Porque hoje em dia a gente fica assim, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho resistência insulínica, eu tenho doença metabólica, eu tenho síndrome ovários policísticos, endometriose. Pega tudo isso no saquinho e vai malhar. Pra você ver o quanto não tem como, o quanto impacta. Impacta síndromes ovários policísticos, que aí é a base da síndrome dos ovários policísticos, resistência insulínica. Endometriose, base metabólica, inflamatória, o quanto a diabetes, a hipertensão, é porque são as mais conhecidas, né? Lá na frente, um AVC,
né? Vários problemas de saúde que podem ter, que são os mais conhecidos. Mas se a gente pegar, às vezes, aquela base, né? Aquele inicialzinho, um hipotiroidismo, que está lá só aumentando os hormônios tiroidianos. O exercício físico, ele aumenta os receptores, a sensibilidade hormonal. Então, assim, tudo isso melhora as doenças metabólicas, inflamatórias, imunológicas, e a gente não fica naquele... correndo atrás do rabo, né? Tem um diagnóstico, toma um remédio, ponto final, e só evita complicação. Então, quanto é nós temos quantos importante... episódios já? 50? Todos, eu tô falando, todos nós falamos sobre atividade física. Todos. Sobre Alzheimer, aí o Henrique Cal falou, cara, já tá, todo guideline fala estilo de vida, atividade física. Todos, Asma, todos. atividade física. Tudo. Ansiedade, atividade física. Depressão, atividade física. Varizes, meu povo, atividade física. Você não tem como sair dali, tudo para. Aí parece aquela coisa meio chata, né? Ai, tudo é mudança de estilo de vida. É mudança de estilo de vida. Exatamente, é isso. É isso. Você falou de Alzheimer, né? Por que a atividade física previne o Alzheimer? Claro, o nosso cérebro, qual é a maior parte do nosso cérebro? Serve para quê? Para o movimento. A maior parte do nosso cérebro é dedicada ao movimento. O córtex motor no cérebro é a maior parte do nosso cérebro. Não é verdade? E o que acontece quando eu não me movimento? Eu não estou usando. Basicamente isso. Eu não estou usando o meu cérebro. E quando eu começo, eu sempre começo assim, ó, se você puder, além de fazer uma atividade física, digamos assim, sistematizada, se você puder fazer, além disso, algo que te desafie, algo que tenha um componente de imprevisibilidade e desconhecido, como é um esporte, por exemplo, tênis, jiu-jitsu, futebol, porque tem um componente que você precisa pensar, tem um componente ali de imprevisibilidade, ação e reação. Você precisa estar o tempo inteiro deliberando as suas coisas. Porque, veja bem, você vai pra academia, você não tá pensando, você tá pensando nas contas que você tem pra pagar. Vou fazer bíceps. Putz, depois tem que ir lá. Ah, tá pesado. Mas depois tem que ir lá. Entendeu? Você não tá, digamos assim, não tem uma demanda neural muito grande. Agora, eu faço jiu-jitsu. Então, quando eu faço jiu-jitsu, eu não consigo pensar em mais nada. Porque a gama de movimentos, de possibilidades é tão grande que eu tenho que ficar 100% focado naquilo ali. Então, isso também já é conhecido que isso previne Alzheimer. Você também desafiar, é como se você estivesse fazendo exercício para o cérebro também. Quando você se coloca numa posição como essa. A analogia, como nós vivíamos antigamente. A nossa vida era desafiadora, a gente tinha que sair para caçar. O lobo tinha que comer, o leão tinha que comer. O nosso corpo foi... É isso que eu falo para os pacientes. O nosso corpo foi preparado para viver aquilo. A gente não vive mais esse desafio que você está falando. E a gente precisa criar esses desafios na atividade física ou qualquer outra coisa, né? O jiu-jitsu. Se você não ficar ligado, o cara vai quebrar teu braço. Exatamente. E o legal aqui também é a gente tirar um pouquinho e tentar explicar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai começar também a falar sobre os principais riscos da gente não se movimentar, que é a sarcopenia. Sarcopenia é a perda que a gente vai tendo ao longo da nossa vida dos nossos músculos. Então, a importância do músculo, que a gente já deixou aqui muito claro, né, para a saúde mesmo, né, saúde cerebral, saúde física, longevidade, quanto mais músculo tem, mais se vive, né, e o contrário também é real, né, a quantidade, quanto mais sarcopênico, menos tempo, qualidade de vida você vai ter, no mínimo, menos qualidade de vida você vai ter com certeza absoluta, porque você vai precisar de ajuda para um monte de coisa, não vai conseguir subir escada, vai precisar de uma muleta, vai precisar que alguém faça as coisas para você, né, então é trazer, assim, um olhar, que a gente estava conversando antes, que eu falei, vamos levar isso para o podcast. Porque muitas mulheres, principalmente, magras, falsas magras, tem ali uma porcentagem de gordura muito grande, ela pode estar magrinha, teoricamente, ali na balança. O que é legal também a gente trazer que a balança não diz muita coisa. Exato. Né? A balança que você vai lá, sobe, uma balança normal, que você sobe aquele peso ali, não te diz absolutamente nada. O ideal é você realmente saber do teu peso corporal total, o que a gente tem de gordura e o que a gente tem de musculatura. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas tudo bem, eu como mal, eu não me exercito, eu durmo mal, e tá tudo ótimo, eu peso aqui, 50 quilos.
quilos, tem 1,60 m. Tá tudo ótimo. Não, querida. Pode estar tudo muito ruim. Pior do que aquele que pesa 80 e tem ali o seu 1,60 m, né? Então, o que a gente tem que entender? Aonde nesses 50 quilos a gente tem de musculatura e o que a gente tem de gordura? Porque o que importa é isso. Se nos 50 quilos você tiver 40 de gordura, 10 de músculo, você tá muito ruim. Exato. Então, trazer isso, Tony. Como que aquelas pessoas, né, essas mulheres, principalmente os homens também, né, mas as mulheres principalmente nesse caso, entender o que é a sarcopenia, você explicar isso de uma forma bem pontual para elas e a importância do exercício físico para melhorar algo que hoje em dia é um sintoma, enfim, mas que lá na frente pode ser o grande problema da saúde mental, da saúde metabólica, da saúde física, da qualidade de vida, que atualmente já é, né? Mas a gente a cada ano tá piorando, né? Sim. Então, trazer essa mensagem, assim, o que é a sarcopenia e o que ela impacta na vida das pessoas sedentárias. Então vamos lá. O corpo humano é uma máquina fantástica. Assim, a minha conversão, a gente está falando do mestrado, né? A minha conversão, inclusive, assim, de maneira contundente, assim, não, é isso mesmo. Se deu, não através de, assim, de, sei lá, conversando com alguém, sei lá, numa missa ou coisa parecida. Foi quando eu comecei, foi quando eu entrei para o mestrado de fisiologia. Que eu comecei a estudar essas coisas. Comecei a falar, cara, que coisa incrível que é o nosso corpo. Quando eu comecei a estudar esse negócio essa loucura de biologia molecular, como é que acontece a hipertrofia? Como é que o meu músculo fica maior? Como que se dá esse processo, as vias de sinalização? Cara, isso é uma coisa absurda. É claro que alguém, uma inteligência, né? Sei lá, Deus pensou nisso pra nós. Então, assim, só um parênteses, né? Então, veja que máquina fantástica que é o nosso corpo. Nós temos dentro do nosso corpo, digamos assim, meio que um software, um app, que diz assim, ó, quanto mais tu usa, mais cresce. Todo mundo, Deus foi tão perfeito até nisso que ele não deu a força pra ti. Ele chegou assim, Vanessa, pega aqui esse tanto de força pra ti, Diego, pega esse tanto de força aqui, mas como tu é homem e tal, pega um pouquinho mais pra ti aí, vai. Tony, você vai ter isso de força. Não. Ele colocou como que digamos assim, um software em cada um. Assim, ó, vocês têm aí em cada um de vocês aí um software para construir força. Construam se vocês quiserem. O corpo de vocês é capaz de construir músculo. O corpo de vocês é capaz de construir força. O corpo de vocês é capaz de fazer... como é que se diz? De plasticidade neural. Gerar mais mitocôndrias para que você consiga ter mais condicionamento metabólico. Olha que maravilha isso. Só que também, se você não usar, tu vai perder. E se você usar, você vai ganhar. Simples assim. Então, explicando de maneira bem grosseira, sarcopenia é isso. Se você não usa o teu músculo, você vai perder o teu músculo. Você não percebe que você está perdendo o teu músculo. Porque você, né, a perda é tão imperceptível, né, todo dia um pouquinho, você não percebe. Mas se você olhar, se você comparar, né, se nós nos compararmos, quem não faz atividade física, comparar você agora com você 10 anos atrás, você vai perceber que você perdeu muita massa muscular. Né? De repente está mais flácido. Né? E aí, quais são o que vai levar a isso? Você, no futuro, à medida que você for envelhecendo, você vai perdendo autonomia. E como é triste. E a gente vê, geralmente, eu vou ter que falar isso, né? O homem perde muito antes das mulheres. Não é raro a gente ver uma senhora andando bem, caminhando bem, e o seu senhor, às vezes, o velhinho ali, já caminhando com uma certa dificuldade de marcha, meio que arrastando os pés. Pra carregar minha cadeira, viu? A mulher meio que... E eu falo, é triste. É triste dessa forma. O homem perde mais rápido, inclusive. De maneira geral, né? O homem tem mais músculo. Mas eu percebo que eu li alguma coisa, um estudo alguma vez, não me recordo agora, mas
chega uma determinada fase que o homem, o declínio é mais acentuado do nível de massa muscular do que a mulher. A mulher consegue preservar melhor. A mulher tem 2 fases que o declínio é gritante, é aos 45, depois, né, porque se a gente começa a perder massa muscular, né, tanto homem quanto mulher, geralmente a partir dos 40 anos, né, hoje em dia tá até um pouquinho antes, mas em média 40 anos. Só que tem 2 chavinhas na mulher que viram que o declínio é bem acentuado, 45 e 65 anos. É bem importante. Tanto que a gente consegue ver até nas pacientes menopausadas ali, você vê, né? É bem classicamente, né? Aquela barriguinha bem protuberante, a perninha, o bracinho fininho, aquela perninha magra, o bracinho magro e aquela obesidade, né, central. Sim. E a mulher se cuida mais que o homem. Ainda tem um grande detalhe. O homem não se cuida. O homem fica uma barreira enorme sem um médico fazer um exame. Sim. O homem acho que vai mais para ele vai muito para academia para um lado mais estético, mas a mulher é muito mais disciplinada. Com certeza. Também acho. E claro, e também não tem como falar de sarcopenia e atividade física. Bom, daí é evidente os males que a falta de massa muscular vai causar ao longo da idade, ao longo da vida, né? Mas não tem como falar disso, de sarcopenia e atividade física, sem a gente mencionar também a própria situação hormonal da pessoa, a testosterona. E a atividade física tem um impacto gigantesco na testosterona. Quem faz exercício resistido, inclusive, tem a testosterona maior. O exercício resistido, sobretudo os exercícios envolvendo grandes grupamentos muscular, como o agachamento, por exemplo. O agachamento é um exercício que vai elicitar uma resposta ali aguda de testosterona, maior do que outros exercícios, inclusive. Tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, a mulher produz menos testosterona que o homem, mas também produz. Então, e o exercício também vai influenciar tanto o homem quanto a mulher. E a testosterona também é fundamental para segurar a massa muscular. Isso é uma mensagem legal, porque o músculo tem receptor de testosterona. Uma coisa que o homem não gosta de malhar é o quê? Perna. Que é o maior poder de absorção de testosterona, perna. Glúteo também, que te dá toda a estrutura, mas também tem muito músculo. Então o homem quer malhar muito braço, né? Peito tem muita recepção, muito receptor, né? São os grandes grupos, né? Os grandes grupos, né? Glúteo tem bastante receptor de testosterona. Trapézio também tem bastante receptor de testosterona. Mas é isso. Eu acho que não tem desculpa para não fazer. Sobretudo eu encorajo. Comece com... a gente tá falando aqui de barreira de entrada, né? Eu não sei o que fazer. Beleza. Qual é a menor coisa que você pode fazer amanhã? A coisa mais fácil que você pode fazer amanhã, que tem praticamente 0 barreira de entrada. É uma caminhada de 10 minutos? Tudo bem, então faça. Mas você vai ter que manter todo dia durante uma semana. Se você conseguir manter, você aumenta o tempo. Porque às vezes, de fato, a pessoa que não faz nada, eu vou falar para ela assim, vai fazer exercício resistido para segurar a tua massa muscular? Na academia? Ou vai fazer flexão de braço? Ela não vai fazer. Mas a caminhada já é alguma coisa. Então a caminhada é ótimo para te tirar do sedentarismo. Mas você já faz a caminhada sabendo que, isso aqui é um meio, é um caminho para eu acordar o meu corpo para daqui a pouco eu começar a entrar num exercício, de repente, mais sistematizado, exercício mais resistido, que vai gerar mais estresse para os meus músculos, para que eu consiga segurar a minha massa muscular e não venha a ter sarcopenia na velhice, por exemplo. Só um detalhe importante que você falou sobre testosterona, né? Que a tendência só piora isso. Né? Também todo podcast a gente fala sobre esse artigo que veio agora, que os homens jovens de 30 anos não conseguem chegar ao nível básico de testosterona, ali 350. Essa média vai cair em 20%. Você imagina esses homens daqui a 30, 40 anos. Como é que vai estar? Então, acho que é uma atenção para as pessoas. O que eu falo para os homens que começam a vir comigo com 30, 40 anos? Se você quer, comece agora. Óbvio, qualquer momento é bom para começar, com 70 anos. Mas é muito mais fácil você preparar com 40 anos agora e depois com 70 correr atrás do que você não construiu. Exato. Porque o que você vai construir agora de músculo é que vai te levar lá para 70, 80 anos, né? Exatamente. E eu queria te perguntar assim, qual a estratégia que você faz? Então,
No meu consultório, eu monto um plano de vida para os pacientes. Cara, eu preciso que lidar com o homem é difícil, né? O homem tem que ter um propósito, senão ele não... Alimentação, treino, enfim. E essa questão da vida do trabalho corrido, né? Você tem uma estratégia para fazer esse cara treinar. Então, eu pego a vida do cara, qual o horário que você tem? Então, sei lá, horário do almoço. Vai treinar 30, 40 minutos no horário do almoço, final de semana. Existe um tempo ideal também, mínimo, 5 horas por semana. E qual a estratégia que você faz para convencer esse cliente seu para, cara, você tem que ter constância? Porque o grande difícil também é as pessoas começam e param. Começam e param. A grande dificuldade que eu vejo hoje nos nossos tratamentos é a questão da ordem também, né? Então você trabalha isso com esses clientes seus, com seus alunos, né? Sim. Então, vamos lá. A primeira questão, você basicamente me fez 2 perguntas, né? A questão primeiro da duração. A duração do treino não é uma variável da mais importante. Ainda que seja algo para levar em consideração, mas não é a variável mais importante. Quais são as variáveis do treinamento? Volume, número de repetições, intensidade, peso, intervalo, amplitude de movimento, velocidade de movimento. São essas variáveis que eu posso controlar para promover determinada resposta, a resposta que eu quero naquele aluno. É a manipulação dessa variável, né? O conhecimento do treinador tem que ser para manipular essas variáveis para que eu consiga atingir um resultado X em cada aluno. Então, as variáveis mais importantes, que estão mais linkadas ao resultado estético e de condicionamento e de ganho de massa muscular, são as variáveis de volume, intensidade e frequência. São essas 3 coisas que eu vou controlar, basicamente. Eu quero que seja um volume suficiente para gerar um estresse metabólico. Eu quero que seja uma intensidade suficiente para gerar uma tensão, um nível de contração mecânica, uma tensão mecânica, um nível de contração muscular. E eu quero articular essas 2 variáveis, o volume e a intensidade, de forma que eu o desafie, mas que ao mesmo tempo ele esteja apto para voltar no outro dia. Tá. Porque se eu simplesmente só levar essas 2 variáveis em consideração, por exemplo, se eu só colocar assim, muito volume e muita intensidade, beleza, isso vai ser uma ótima sessão de treino para um dia. Mas No ele não dia vai... seguinte ele não aparece. Ele não aparece. Então eu tenho que articular essas 3 coisas. Eu tenho que fazer um volume que eu desafie, com uma intensidade que eu desafie, mas que ele possa voltar amanhã. Que ele fique levemente fadigado. A gente chama isso de gerenciamento de fadiga. A fadiga, ele vai, é como se eu aplicasse o estímulo, é como se o nível de condicionamento dele fosse um pouco mais baixo do que estava antes na situação de repouso. Tá pior. Só que depois vai ver o que a gente chama num princípio do treinamento, que a gente chama supercompensação. O teu corpo vai entender, ei, esse cara tá tentando nos matar. Vamos produzir mais músculo aqui, vamos produzir mais mitocôndria, vamos aumentar nossa capacidade de armazenar glicogênio, que é o carboidrato que fica no músculo. Vamos melhorar esse negócio aqui, porque esse cara está tentando nos matar. Aí o corpo fica mais eficiente, ele vai lá, ele depois quando você recupera, ele fica num estado acima do que você estava. E aí você fica nessa ondulação. Estresso, fadiga, o corpo entende que houve um estresse, é aquela coisa de estresse alarme, né? E resposta, bum, e assim vai. Por isso entendeu? Que cresce mais no anabolismo. Isso, exatamente. Essa relação. Exatamente. Só que, se eu der um estímulo muito intenso, com muito volume, essa fadiga vai lá para baixo e eu não vou conseguir recuperar. Eu dou outro estímulo e vai lá para baixo. Por isso que às vezes até, inclusive, quando o cara tá com muita intensidade, muito volume, faz o efeito contrário. Até a testosterona do cara cai. Sim. Quando ele treina com muita intensidade, com muito volume. Ele tá acima da capacidade de tolerância dele. É por isso que exercício físico muito extenuante também é ruim para fertilidade. fertilidade, porque diminui a testosterona. Exatamente. Mexe todo no eixo hormonal dele. Então, a arte do treinador, um bom personal trainer, ele sabe manipular essas variáveis para gerar apenas o suficiente de fadiga, para que ele consiga voltar. Então, esse é um primeiro ponto, por não fisiológico. Você falou, como é que eu faço o cara voltar no outro dia? Primeiro, eu tenho que saber de manipular carga de treinamento, que daí eu consigo fazer o cara voltar no outro dia. E aí você me perguntou também, pô, como é que eu consigo motivar esse cara para voltar no outro dia? Eu gosto de sempre trabalhar com
de duas formas. Eu gosto de dar desafios para ele. No final dos treinos, eu gosto de dar um desafio para hoje eu quero que você faça isso para que ele tenha o que a gente chama de vitórias rápidas. Ele precisa saber, ele precisa chegar no treino, fazer um treino e ele sair com a sensação de que ele venceu. Hoje no final do treino vai ter um desafio. Eu quero que você faça, sei lá, em 1 minuto o máximo de flexões possíveis. E vamos ver se você melhorou em relação a quando você começou. Bom, então vou dar um desafio para ele. Ele vai ter como se fosse uma vitória rápida. Então todo treino eu procuro... Sistema de recompensa. E o bom sistema de recompensa. Exatamente. Eu procuro fazer com que ele... Eu consigo fazer com que ele saia do treino com essa sensação de vitória rápida. Todo treino. Então ele, cara, legal, melhorei. Legal, entendeu? E o aluno, a pessoa que está praticando, precisa ter essa sensação de que está progredindo. Uhum. As pessoas precisam ter a sensação de que estão progredindo. Se você tá num trânsito, você tá parado no trânsito, aquilo te causa uma aflição, né? Ainda que a gente às vezes não prefere pegar o caminho mais longo, mas só porque o caminho mais longo eu não vou ficar parado, ainda que demore mais. Porque eu não gosto de ficar parado no trânsito aqui, me causa uma tensão. A gente gosta dessa sensação de progresso. Eu gosto de ver, quando eu tô no GPS do meu carro, eu gosto de ver que o pontinho tá se mexendo ali. Diogo Vink, é você? Não, dá síndrome do confinamento. Diogo dá a volta ao mundo, mas não fica parado no trânsito. Porque, fico ali, paradinho no trânsito, tranquilaça. E o Diogo dá a volta ao mundo. Eu sou igual o Diogo, porque eu gosto de sensação que eu tô progredindo, eu tô indo pra algum lugar. Não, ficar parado nunca. E na atividade física é a mesma coisa, a pessoa tem que ter essa sensação de que ela tá progredindo. Então ela tem que perceber que, bom, você viu que você hoje aumentou 1 quilo no agachamento? Você viu que semana passada você fez 10 e dessa vez eu coloquei você para fazer 12 repetições? Então todas as minhas programações, elas têm uma progressão de semana a semana para que a pessoa veja que está progredindo. E é claro, você falou também a questão da ordem, a questão de se não tem como colocar uma pessoa que queira mudar de vida, que queira mudar seus hábitos, se não falar de ordem, se não falar de fazer uma higiene dos seus hábitos, de você estar presente. Quando você vir treinar, olha, você vai estar presente, você vai esquecer o teu celular, eu não quero que você fique checando notificação a todo momento, eu não quero que você... Deixa o celular, foca aqui, esteja presente nesse momento aqui. Que isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Acho que é uma outra doença do século, né? Tem várias doenças, essa é outra, né? É que é a falta de atenção, a falta de presença naquilo que a gente está fazendo. Então, se você vai para academia, o que você vê? As pessoas no celular. Entre uma série e outra. Tá pago. Tá pago. Mandando WhatsApp, fazendo story. Beleza, nada demais. Eu posto a minha entrada, 6 horas da manhã só, depois eu não fico, não. É tranquilo. Nada demais postar, mas esteja presente ali. Não dá. Treina, né? E como eu sempre comento, assim, hoje, a importância também do personal. Acho que, assim, quem pode é fundamental. Eu sempre falo para os meus pacientes, se você tem condição de ter um personal, contrata um personal. Isso faz muita diferença. Faz diferença, né? É igual, você não paga um médico, né? Não paga um psicólogo, não paga um nutricionista. O educador, bom educador, hoje faz muita diferença, né? Você forma médicos também, né? Professores de educação física, né? Sim. Isso, desde que a gente abriu a academia, a academia tem já mais de 15 anos, que a gente dá treinamento para professor de educação física. Tem academia de academia mesmo. 2 academias de musculação. Isso. Aí tem aulas também, ou não? Tem só aulas de ginástica, musculação, ginástica coletiva, enfim, tem tudo lá. E aí, é basicamente o que eu faço também desde que a gente entrou. É lá em Joinville, né? Lá em Joinville. Alô, galera de Joinville. Galera de Joinville, Summit Academia. É isso? Qual o nome? Summit Academia. Summit Academia. Todo mundo conhece, é a mais famosa de lá. Todo mundo conhece. É mesmo, é a mais famosa. Tem que falar, é a mais famosa lá. Então a gente treina professor de educação física já há muito tempo já. E a ideia é sempre... E a Summit, a minha academia lá, ela tem essa proposta exatamente que é o que eu penso sobre atividade física. A atividade física, ela tem que impactar na vida da pessoa. Ela tem que fazer a pessoa sair por aquela porta. É o que eu falo sempre para os meus treinadores nos treinamentos. Olha, se o seu aluno, o aluno que você atendeu naquele dia,
não saiu por aquela porta melhor do que ele entrou, é porque você não fez bem seu trabalho. Perfeito. Entendeu? Assim, você acha que ele realmente treinou? Você acha que realmente ele fez com a amplitude de movimento que ele tinha que ter feito? Você acha que você conseguiu desafiá-lo no treino? Você acha que você conseguiu fazer com que ele realmente atingisse o estímulo proposto para que ele melhorasse a fisiologia dele, para que ele atingisse o objetivo dele, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa muscular? Então, porque no fim é isso, no fim das contas é isso, né? Ainda que a nossa cultura, né, a cultura vigente, como eu falei, na indústria do fitness, né, seja a do fisiculturismo, a maioria das pessoas não querem fisiculturismo. E é incrível, porque é até uma coisa que eu falo para os professores de educação física, assim. O professor de educação física se forma e eles vão fazer curso de fisiculturismo. A maioria dos professores de educação física se especializam em bodybuilding. Se especializam em coisas de fisiculturismo. Eu falei, gente, 99% das pessoas não querem fisiculturismo. Elas querem saúde. Elas querem ser pessoas melhores. Elas querem ser um pai melhor. Um pai que consiga brincar com seus filhos. Uma mãe que consiga, né, dar conta do recado lá. É isso. Hoje um personal pra mim é tipo, praticamente psicólogo. O que eu tô falando acho que esse profissional que tá assistindo a gente, ele pensar em ter formação de pessoas. Como todo médico. Como nós não temos na nossa base, como vocês também não têm na base de vocês. Saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas. Isso é o que vai fazer grande diferença no meu tratamento como meu da Vanessa como médico. Porque eu falo, a minha consulta eu saio assim, cara, foi muito boa essa consulta. Quando eu consigo convencer o paciente a fazer. Os pilares da saúde, que a gente sempre bate aqui, sobre sono, atividade física. Se eu conseguir treinar. Isso é uma responsabilidade do médico. Como do educador também. O cara sair do treino, cara, tô quebrado, mas vou voltar amanhã. Né? Sim. Então, a gente como profissional, a gente tem que estar inteiro ali e saber lidar com pessoas. Isso é uma obrigação de qualquer área nossa, né? Na área da saúde nossa. Isso é muito legal que o Diogo tá falando, né? Porque da mesma forma que você passou ali pros seus professores, ele tem que sair daqui melhor do que ele entrou, né? A gente sente isso também na nossa consulta, né? Quando a gente conseguiu fazer a pessoa enxergar o que ela tem que fazer. É muito bom. Caraca, isso é muito bom, porque vira uma chave na cabeça da pessoa e a gente sabe que a gente vai conseguir ajudar ela se ela conseguir fazer o que a gente tá pedindo. Isso é muito bom, né? Realmente você tem aquela satisfação que, cara, você conseguiu fazer com que aquela pessoa ali mudasse aquela chavinha, porque às vezes é só uma chavinha que tem que virar, né? Exatamente. E aí é a mesma coisa aquele médico. Tem um médico que você chega no consultório, ele, o que você tem? Então pega aqui, receita ali, vai embora. Não tenta entender o que está acontecendo de fato, não tenta entender que às vezes aquela dor de cabeça é porque, sei lá, você não está dormindo direito, por exemplo. É a mesma coisa com o personal trainer. Como você falou, é fundamental que o personal trainer, tanto quanto o médico, o personal trainer, tenha essa formação humana para que consiga perceber, poxa, não adianta nada eu tá arrancando o couro desse cara aqui, mas eu não sei como ajudar ele na ansiedade que ele tá tendo, ou sei lá. Não tá mal com a mulher, mal na família, você pode ser ali esse cara, eu tô percebendo que tem uma desordem nesse cara aqui. Eu tô percebendo que a vida dele é desordenada. Eu tô percebendo que ele chega aqui às vezes, sei lá, sem lavar o rosto, com o cabelo todo despenteado, a camisa toda rasgada, reclamando que brigou com a esposa. Não escovou os dentes. Não escovou os dentes, reclamou o carro batido e que a mulher brigou com ele. Tem claramente uma desordem aqui na vida dessa pessoa. E se o personal tem o mínimo de formação para ver se, poxa, quem sabe eu consigo ajudar ele a melhorar a rotina dele. Quem sabe eu consiga melhorar a rotina de sono dele, para que de repente a produção de testosterona dele melhore, com mais sono, mais testosterona, de repente ele consiga trabalhar melhor. Ou de repente eu não percebi que esse cara, ele me manda videozinhos indecentes, né? Obscenos ao longo do dia. Pornografia, né? Então, esse cara, cabeça de repente, lotada de dopamina, não vai conseguir. Exatamente, dopamina barata. Então, de repente, será que eu não consigo conversar com esse cara? Cara, se tu consumir pornografia, não vai dar certo. O personal você não vai conseguir ter resultado, porque você vai querer essa busca incessante por dopamina, e tem uma correlação, a dopamina e a testosterona andam juntos, né? Hormônio. Neurotransmissor. Você pensando assim, o poder que o personal tem de transformar um homem em uma família, isso não pode ser perdido nunca. Ou seja, às vezes está ali, você nem treina com o cara, vai tomar um café com o cara e trocar uma ideia. Porque esse é o momento que o cara está assim...
ele geralmente, as pessoas se abrem muito com o personal, né? Sim. Até falando, o que era a gente tem a clínica Ânima, né? Que é a medicina, essa medicina integrativa, Sim. com vários médicos, a mesma visão que nós temos aqui. O que eu falei no nosso brainstorm lá na reunião da empresa e tal? O que era o meu sonho? Você lembra? Amor, eram tantos. Enfim, ter Gente, isso, mas... sanguíneo é o mais Mas sonhador calma aí. da vida, né? Mas é uma lista de Sim, sonhos. sim. só dava meu O papelzinho Diogo tem que colando lá. ficar puxando o Diogo assim, Brainstorm. calma aí, Diogo, calma aí, volta Não, aqui, mas o que volta eu aqui, falei? amor, volta aqui. A gente tem uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, ter alguma coisa, educador físico, eu lembro que físico. você falou isso. Sim. Entendeu? Já fazer uma parceria com o Tony. Com o Tony. Mas, cara, porque À isso é disposição. fundamental. Imagina você sair dali e já montar isso pro paciente. E é o que a gente vê, assim, na nossa base clínica. E que é legal. Muitas vezes, grande parte das vezes, que dá mais satisfação você tratar um paciente, às vezes, sem remédio. Né? Não, Então, total. tem Sim, um caso sim. muito legal que eu vou levar numa aula de um paciente que eles estavam tentando engravidar há 2 anos. E aí esse homem não foi visto, era um cara magro. A gente falando sobre essa questão também do IMC, tomar um certo cuidado, achar que o cara é magro também. Não, era um homem magro, só que trabalhava pra caramba, só comia besteira, estressado. Os exames de sangue deles absurdos, síndrome metabólica, insulina alta, ele tinha esteatose. Cara magro. E não estava conseguindo engravidar. Aí tem um exame que a gente faz, o teste de fragmentação de DNA para ver por que não, enfim, se era o problema dele. E ele tinha essa fragmentação muito alta pelo estilo de vida dele. E aí, acabou a consulta, eu montei para ele esse plano de vida, que a gente fala, você vai fazer isso, qual horário que você tá eu preciso que você treine nessa fábrica aí, né? Ele, cara, ele saiu da consulta, eu vou fazer. Ele era colérico também, é mais fácil. Ele, vou fazer. Eu juro pra você, em 3 meses, os exames dele mudou tudo. Engravidaram. E hoje, ele dá palestra na indústria dele, Olha, falando que legal. sobre atividade física, não sei o quê. Sabe? É isso, eu acho que E às vezes são coisas que estão tão simples, estão ao nosso alcance. É pegar sol. Pegar sol é uma coisa simples. Vai pegar um pouco de sol. Recusar esse monte de porcaria processada que a gente come, fritura. A gente não se dá conta, mas a gente está se envenenando com um monte de coisa. É um pouquinho, um pouquinho, é o que eu falo. É um pouquinho de maquiagem, é um pouquinho de desodorante com alumínio, é um pouquinho de café expresso com alumínio, é um pouquinho de uma batatinha do McDonald's, é um pouquinho de um industrializado, é um pouquinho no final do dia, meu filho. É um pouquinho de tanta coisa, só que você faz aquilo todos os dias. Flúor. Não, todos os disruptores endócrinos, que é um dos principais problemas hoje em dia, né? De tanta alteração hormonal, tanto no homem quanto na mulher, metais pesados. Né, impactam diretamente em todas as doenças, na fertilidade, inclusive masculina. Uma coisa que é muito legal, assim, só um parênteses para a gente não perder do que a gente tinha falado, que eu achei muito legal, a gente lidar com a vida humana, né? Tanto nós, médicos, quanto vocês, educadores, psicólogos, ou seja, todos os profissionais da área da saúde, né? E é legal a pessoa que está ali, porque, por exemplo, o personal, o psicólogo, porque mal ou bem o médico ele tem esse impacto inicial, mas você não tem um acompanhamento diário. O personal ele consegue ter um acompanhamento diário. Ele consegue uma relação perceber bizarra. exatamente como o paciente está. Você consegue atuar na vida daquela pessoa muito profundamente se você quiser. Eu até brinco com o nosso personal mesmo, né? Meu personal sabe quando eu tô de TPM, quando eu não tô, ele já sabe. Eu já percebo, até que ele já percebe, até a mudança do treino, ele já começa a conversar mais, Turado sabe? é malhando de TPM, personal tem que ir pro céu, meu irmão. Imagina a colérica de TPM, ele já fica até alisando assim, Sim, Vanessa, sim, como que foi seu dia hoje, Cara, eu tô sabe? falando, cara, Então o personal, legal. cara, é psicólogo, cara. Exatamente, É um porque caminho pro vocês céu. conseguem literalmente chegar numa profundidade de, às vezes, algum aspecto Todo de uma dia. desordem que tá atrapalhando toda a vida daquela pessoa, inclusive a falta de energia para realmente conseguir uma boa saúde física. Cara, o papo, né, cara? Vocês estão ali, no mínimo ali, vamos supor, 2, 3 vezes por semana, você talvez seja o profissional que mais aquela pessoa vai ver. Exatamente. Vocês podem acaba impactar uma acaba vida. virando amigo, né? Sim. E daí olha que responsabilidade que Nosso tem personal até se Se converteu. converteu, Fez uma personal não tatuagem de Nossa tinha- Senhora linda. Nosso personal não tinha Missa religião. diária. Ele ria da gente no início. A gente falava as coisas, ele ria, ele brincava, ele ria. Daqui a pouco eu tava vendo que ele tava começando a perguntar muito. Aí eu cheguei pro Diogo e falei, Diogo, Fernando tá perguntando muita coisa. Agora é a hora da gente começar a falar um monte de coisa. Vamos levando informação. Sim, sim. Vamos levando informação. Resumo da ópera, se converteu.
Muito legal, Olha que né? Porque é beleza. uma coisa bilateral também, Sim, né? A gente sim. consegue ajudar aqui, a gente consegue ajudar lá Exato. e vocês a E olha, gente, né? e olha que legal, né? E agora ele se convertendo vai Sim. ter oportunidade de ajudar Não, quantas total, outras pessoas. Porque total. acaba sendo vários epicentros, sim. né? E isso que eu falei até pra ele, eu falei, Fernando, você tem noção do que você pode fazer na vida dos alunos, dos teus alunos? Assim, você pode literalmente fazer um apostolado no teu trabalho, literalmente. O Que é o tempo que que é o você que a gente pede quer, ali, né? uma hora, Que no exatamente. fundo, no fundo é isso. É o que a gente Exatamente. quer. É o que a gente quer. Já dizia São José Maria Escrivá, Exato. né? Santificar, né? O que a gente tá fazendo. No cotidiano. E é isso, né? Você tocou num negócio aí que é importante também, né? Para que a gente consiga ter essa influência, né? Na vida da pessoa, é claro, a gente primeiro precisa estar em ordem, estar com a casa em ordem, né? Sim. E é isso que eu digo sempre também lá na academia para os meus professores. Eu falei, olha, gente, vocês estão às vezes numa sala de musculação cuidando de 10 pessoas ao mesmo tempo. Espera-se que vocês impactem a vida dessas 10 pessoas. Só que como é que vocês vão impactar a vida dessas 10 pessoas? Como é que você vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais ordenada? Como é que você vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida com uma rotina melhor, com hábitos melhores? Se você, enquanto um mentor, né, dessa pessoa, não tem. Então eu falo para ele, tem que... Comece você a mudança. Você tem que procurar essa formação, você tem que procurar essa mudança, né? Essa busca interior para que você consiga também, para que as outras pessoas possam te olhar também de certa forma. Poxa, legal, esse cara tem alguma coisa aqui para me oferecer. Esse cara, eu tenho alguém... O aluno chega pro personal e fala, legal, eu tenho um apoio aqui. Uma espécie de apoio. Eu sei que eu vou chegar lá, ele vai me orientar, não só na minha atividade física, mas ele também vai me ajudar com outras coisas. Uma coisa vai puxando a outra, né? Nós somos médicos melhores, obviamente, depois da nossa conversão, não tem a sombra de dúvida. Sem dúvida. Aí a nossa conversão faz a gente ter um olhar transcendente, faz a gente ordenar cada vez mais a nossa vida, faz a gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, no meio do caminho, o que a gente tem que fazer. Não tem como você não ser diferente. Não tem como. Aí você olha como você era antigamente, o que você é hoje em dia, esse olhar vem disso, né? Porque foi o que você falou. Se você não tiver minimamente ordenado, se você não tiver um olhar transcendente, a pessoa que tá na tua frente, cara, você só vai tentar fazer o básico ali, passar mais um e ir embora pra casa. Bora. Né? Então tudo tem que começar na gente pra passar pro outro. E pior, às vezes o aluno acaba te influenciando negativamente, influenciando o personal negativamente. Exatamente. O que acontece muitas vezes É. também. Porque o cara, né, enfim, a personalidade dele ainda não tá ali formada e Sim. de repente tá dando aula pra alguém que tá vivendo uma vida, de repente... E aí acaba sendo... Não, desordenada, até com pornografia, e mostra Isso. pra você, E você acaba vendo, é imaturo, e você isso. acha legal, e você vai pra casa e você assiste, e daqui a pouco aquilo ali Agora- vai, atrapalha teu casamento. Olha só, a ordem também, ao contrário, sim. existe, né? Agora, falando pelo outro lado, não é a maioria, mas o que acontece também mais é o outro lado da moeda, né? Do personal também indo muito pra academia, falando de mulher. Eu tive um amigo que, cara, ele tava com personal que ele ficava falando, mostrando olha aquela mulher bonita, não sei o que. Isso rola muito, né? E o quanto que eles estão perdendo. Porque esse meu conhecido parou de treinar com o cara porque o cara só fica falando de mulher pra ele. É impressionante porque personal trainer, assim, no meio do personal trainer, o pessoal reclama muito, assim, que nós não somos reconhecidos como um médico. Poxa, mas- Porque nós não ganhamos tanto quanto o médico ganha. Acho engraçado quando os caras falam isso. Eu falei, mas vocês querem ganhar igual o médico? Primeiro, vocês nem ética têm. Porque vocês ficam, né, a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos Sim. ficam lá, como você falou. Falando de mulher. E falando num de mulher. ambiente completamente propício pra isso, Falando de inclusive, mulher, né? dando em cima das menininhas. Né? Sei lá, passa uma menininha, não sei o quê, blá, 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 falando, comenta até com aluno às vezes. Eu fico, você quer ter, sério mesmo, você quer ter uma credibilidade de um médico que, sei lá, tá lá agora na UTI, impedindo a pessoa, né, lutando pela vida de alguém. Sério que você quer ter? E você tá aqui na academia, ouvindo musiquinha, baladinha, e você tá falando de menininho, você quer ter a mesma credibilidade? Não, peraí. Se você quer ter a mesma credibilidade que um médico tem, então haja como tal. Comece a agir como tal.
Como um bom médico, de se passar. Como E médico, também, assim, isso, exatamente. Sim, sim. Não, porque são termos, né? Que no fundo é o que a gente fala. A gente tá aqui pra salvar Profissionais, almas, né? porra. Sim, claro. Profissionais que lidam Mas com a alma humana, né? Você é um grande exemplo, pronto. É. Né? Do que eu sou físico. Olha o que você fez. Você tem porque duas você- academias gigantes, a academia mais famosa e a sua preocupação de formar dentro da tua área. É o que nós temos também hoje, a preocupação de formar médicos com essa visão. Não, e essa formação que você tem, né? Esse olhar que você tem é um olhar completamente diferenciado. Você é uma pessoa, né, que faz, obviamente, um apostolado enorme ali dentro do teu trabalho, né? Porque imagina você passando o olhar que você tem, né? Como qualquer profissional de saúde, né, gente? Existem os bons e os ruins. A gente tem que realmente tentar ajudar a gente, né, a ser um profissional melhor e, com isso, ajudar outros também, né? Exato. Em cada área. É uma coisa que eu falo muito pra eles também, né? É uma coisa que a missão da nossa academia lá é servir com alegria. É um propósito assim de servir com alegria, serviço de atividade física para que as pessoas tenham uma vida melhor, mais saudável e mais ordenada. É isso que a gente quer. Porque a gente entende que a atividade física pode ser uma porta de entrada para que você tenha uma vida mais ordenada. Muita coisa. Eu acho que a atividade física é uma porta de entrada para a mudança de muitos hábitos. Pra Quando mudança de muitos você hábitos. começa numa atividade física, você come melhor. Porque, cara, Isso. você malhou, você perdeu seu tempo ali na academia 1 hora, você não vai chegar em casa e comer qualquer porcaria. Você Exato. vai, no mínimo, tentar se ordenar, comer um pouco melhor. Aí você, no mínimo, vai tentar dormir um pouco mais cedo, porque você tem que acordar mais cedo para você malhar. Eu acho que, às vezes, o ponto inicial de uma mudança de hábitos globais, né, que inclui ali, né, a atividade física, alimentação, sono e gerenciamento de estresse, é a atividade Exato, física. Inclusive, é uma das ferramentas para gerenciar o estresse, né? Exato, exato. E sempre tem em mente que a atividade física em si não é um fim. A atividade física é um meio para que eu consiga fazer coisas, digamos, mais elevadas. Sim. Para que eu consiga. A atividade física é um meio para que eu consiga Correr atrás dos meus filhos. correr atrás dos meus filhos, para que eu consiga, de repente, ficar num trabalho de madrugada, fazendo sopa, entregando sopa para alguém sem que eu possa ficar em pé, para que eu possa, sei lá, ajudar alguém que caiu no chão a levantar, para que eu possa... A atividade física, quando a pessoa começa a enxergar a atividade física como um meio e não um fim em si, não o malhar pelo malhar, né? Não o corpo pelo corpo. Não, mas eu quero ter um corpo mais bonito, por quê? Poxa, porque é uma forma... Eu ter um corpo mais bonito é uma forma de eu demonstrar o amor pela minha esposa. É uma forma de dizer para ela, olha, eu me importo contigo, eu não vou ficar aqui desleixado, eu não vou ficar aqui todo desleixado ou desleixada, porque eu te amo, eu não quero que você me veja dessa forma. Mesma forma, né, os filhos, é um meio, você ter um corpo saudável, você ter um corpo capaz de correr, de pular. E aí eu digo uma coisa, quando se trata de atividade física, quanto mais amplo for o leque das atividades, da atividade que você faz, melhor. A pergunta que eu faço para as pessoas geralmente é o seguinte: quando foi a última vez que você pulou? Você deu um salto? Pode falar, Diogo. Quando foi? Diogo Eu pula o dia pulo todo inteiro. dia. Diogo pula o dia eu inteiro. Diogo pulo. corre, malha, surfa, joga futebol. Ah, então tá. O Diogo Ótimo. não Quase é. uma corda. O Diogo não é. Pula não corda, é. ótimo. Então, Diogo... Mas Diogo tem pessoas exceção. que frequentam a academia diariamente, inclusive, que não lembra qual foi a última vez que deu um pulo. Que tirou os dois Exato. pés do chão ao mesmo tempo. É um movimento Tá diferente. tão bitolado em ir pra academia fazer bíceps e tríceps e agachamento, mas esqueceu de todo o resto. Então a atividade física ela tem isso também. Eu tenho que pensar o seguinte, bom, eu tenho que ficar forte para proteger a minha família. Eu tenho que ficar ágil para de repente correr atrás de um filho que vai atravessar a rua. Perfeito. Eu tenho que saber pular para de repente, sei lá, sei lá, vai. Qualquer situação da vida a gente precisa Sim, pular ó, algumas vezes. Fugir do cachorro. Eu preciso ter capacidade de colocar um peso acima da minha cabeça. Então, é isso que eu penso. A atividade física, as coisas que você faz na academia ou em casa, dentro do centro de treinamento, seja lá o que for, elas precisam ser também, de certa forma, transferíveis à atividade do seu cotidiano. Pensando assim, cara, beleza, o que isso vai me ajudar na minha vida como um todo, né? Assim,
Ficar mais bonito, beleza, também vai ajudar, mas tem que ser funcional também, eu penso. E lembrar também que se você tem um corpo desordenado, a tua vida espiritual vai ser desordenada. Eu falo muito isso para os pacientes também. Isso é batata. Se você tem uma vida espiritual desordenada, a sua vida toda corporal vai estar. Agora, se você é um cara que não tem ordem, horário para dormir, se você não treina, se teu corpo tá desleixado, não adianta. A sua vida espiritual vai cair. Isso é nítido. Dá para em consultas, eu abordo muito essa parte espiritual dentro da consulta, isso aí é nítido que acontece com os Corpo pacientes. fraco não sustenta alma forte, né? Exatamente. Exatamente. Como é que a pessoa vai ter vontade de fazer um tempo de oração, de ir na missa, de ajoelhar, de levantar? Não consegue nem ajoelhar. Não consegue nem Parece ajoelhar. bobeira, mas você vê que ali na missa, só o tempinho da missa ali, só ali na parte da consagração, com aquele mínimo, você começa a olhar pro lado do povo, o mais velho já vai levantando, e aquilo ali não é por falta de respeito muitas vezes, é literalmente por não aguentar Por ficar não ali aguentar. ajoelhado. E já vamos emendar Exato. em outra coisa aqui, a questão da saúde do corpo com a saúde mental, né? A questão de você treinar bem, você consegue se concentrar mais, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A atividade física, ela, inclusive, ela influencia positivamente nas funções executivas, digamos assim, né? A pessoa, ela consegue ordenar melhor os pensamentos, ter uma capacidade de concentração melhor. Isso tem vários estudos mostrando o impacto da atividade física nas funções executivas, né? Então, ela vai conseguir planejar melhor um trabalho, planejar melhor o seu dia. E o fato de a pessoa e acontece o seguinte: quanto mais ela treina, mais aderência ela vai tendo. É retroalimentado. Isso mesmo. É mais retroalimentado. E ela vai ficando cada vez melhor. Ela vai tendo mais vontade, mais disposição, mais capacidade de ordenar as coisas, mais capacidade de concentração, de planejar o dia, de planejar um trabalho. E você vira um exemplo também para sua família, como os filhos, né? Por exemplo, como você falou para suas próprias filhas. E aí, eu busquei qual a idade mínima para uma adolescente, uma criança começar a fazer musculação? Não tem contraindicação se você colocar, sei lá, uma adolescente de, sei lá, 12, 13 anos fazer musculação, desde que seja, né, algo dentro do tolerado ali, não tem contraindicação nenhuma, tá? Fazer musculação, aquele negócio, vai fechar as epífises, sei lá o quê, ósseas e não sei, não. comer hambúrguer. Não, exatamente, É, mas comer aí o hambúrguer, biscoitinho é, recheado exatamente. pode, Mas a na nossa, Coca-Cola eu lembro da minha pode, geração, assim, a batatinha ali da Pode, rede liberado. fast food conhecida, super liberado. Caramba, não tem como assim, radical, cortar isso, mas fazer exercício Mas físico, o exercício vai fechar as epífises ósseas Cara, e eu lembro vai na minha musculação, não dá impedir pra o fazer. crescimento. treinava, né, natação era federada e tinha que malhar com 12 anos. Cara, as pessoas achavam absurdo isso. Aham. Surreal. Mas realmente, contraindicação não tem, Não né? tem, né? Não tem. Aquele adolescente ali, 12 Não tem anos. contraindicação, mas o que eu recomendo, o que eu gosto de recomendar? Essa fase é uma fase de formação, de formação física para o adolescente, né? Tá tudo sendo formado ali. A coordenação motora, a destreza motora dele, a capacidade atlética dele como um todo, a capacidade de soltar, de ser ágil, de deslocamento lateral, de noção especial está sendo formada ali. E quando eu coloco ele para treinar musculação, ainda que não tenha nenhum impacto negativo na estrutura, sei lá, óssea dele, músculo-esquelética, mas ele tá perdendo uma fase de desenvolver, numa fase muito importante, outras capacidades. Então o que eu falo é o seguinte: coloca o teu filho, adolescente, criança, para fazer esporte, né? Deixa a musculação lá para frente. Uhum. Deixa o teu filho Atividade aprender física no a se geral, né? mexer, a dominar o peso do Mobilidade próprio também. corpo, a ter Sim. mobilidade, a correr, a saltar, a lutar, a arremessar coisas, Perfeito. a ter a saber o que é lateral. Gente, as crianças hoje não sabem correr. Não, desordenadas. Desordenadas. A gente, O nós Diogo temos- me chama a atenção o tempo inteiro. Ele vai, Vanessa, presta atenção ali. É tipo assim, não tô conseguindo. É isso. Não sabe Olha como a Cara, criança isso tá é correndo, triste. completamente desordenada, sem equilíbrio, sem nada, né? A gente, eu te falei, né, lá em Joinville, a minha esposa esteve envolvida na fundação de um colégio lá. E aí eu não sou professor de educação física lá, porque não tenho tempo gostaria, né, de poder ter essa experiência lá com eles, mas a gente tem um projeto lá que todo sábado eu dou aula de jiu-jitsu pra criançada lá.
Então, todo sábado a gente se reúne lá, eu dou uma aula de jiu-jitsu para as crianças e depois para os pais. É um colégio que vocês estão fundando? É um colégio, aham. É. Ah, fala o nome aí. Qual É o Colégio Caminho Real. Caminho Real. Colégio Caminho Real. Que legal. Eu falei, né, agora. É, mas a fala, gente tá fala um com o pouquinho. Santíssimo lá Caminho agora. Real que legal. Conseguimos lá com o Santíssimo. Vocês montaram com o Ítalo também e com... Foi feito lá a consultoria lá com o Ítalo, na época que ele lançou, né? Com Zanetti. com Com o Zanetti. Zanetti. Exatamente. João Malheiros foi lá ajudar também? Não, que eu lembre, não. Mas é no mesmo esquema da Solar? Eu não sei te dizer. Não, é o negócio seguinte, é educação clássica. O pessoal que estava fundando, a minha esposa, eu não me envolvi muito na fundação da escola, minha esposa que está mais envolvida. Eu participei meio que de longe, assim, só. Mas foi feita uma consultoria com o Clístenes, da educação clássica. E aí o Clístenes deu uma formação para os professores e para os fundadores durante 6 meses, indo lá periodicamente, aos sábados, ficava lá sábado e domingo dando formação de educação clássica. Porque foi um grupo de pais de homeschoolers que se juntaram. Isso é Só que demais, assim, ó, gente. se juntaram pessoas muito especiais. Pessoas que ninguém ali é só de falar. Todo mundo que se juntou dos fundadores são pessoas de ação. Então, foi uma coisa assim maravilhosa, porque as pessoas começaram a fazer sem, desculpa a palavra, mas sem um puto No bolso. no banco, no bolso. E as coisas começaram a acontecer. Mas é assim que tá acontecendo Deus em vários começou lugares. a providenciar as coisas e agora a gente tem uma escola. Em 1 ano de escola, a gente tá com outro problema lá. Não Não tem tem vaga. vaga. Não tem vaga. Então, ó, deixa essa mensagem em Joinville, né? Tem Instagram na escola? Como é que é? Tem A Instagram. escola não tem Instagram vaga. não tem vaga, não, mas Tem aí, Instagram, espera, colégio- fica 2 anos na fila. Colégio Caminho Real. E aí, Mas nosso, é problema, assim. o nosso problema agora, a gente precisa Você urgentemente precisa, um lugar Gia. maior para construir uma escola maior, Arrumar porque investidor. Você precisa de Investi- investidor para arranjar Precisamos uma de escola investidor. maior ali, um espaço maior para vocês Gente, crescerem. isso aí Exatamente. não tem outra coisa pra você colocar um filho. É, o maior investimento. Exato. Isso. Exatamente. Exatamente. E a escola é fantástica, assim. Enfim. Enfim. Aí que eu tava falando. Que você dava aula aos sábados de jiu-jitsu lá. E aí, no aquecimento ali, dando aula de jiu-jitsu pra criançada, o que eu percebo? Criançada, não sabe correr. Coordenação. E tu vê, a gente tá falando de crianças ali que, né? Enfim, que de certa forma tem um nível de atividade. Sim. Brincam, se reúne lá, o pessoal da obra se reúne, faz lá os clubinhos, né? Aham. Só que mesmo assim, é diferente. Antigamente as pessoas passavam a tarde num campinho jogando futebol. Sim. Hoje em dia não, a criançada não sabe correr. Então, é isso que eu digo, né, que a gente tava falando. Coloca a criançada pra fazer, Pra fazer esporte, né? Fazer esporte. Isso é uma mensagem Muito legal, interessante. achei essa porque- mensagem excelente. Por que essa mensagem é interessante? Porque eu já atendo meninos ali com 14, 15, 16 anos, vindo muito hoje, essa questão do podcast de bodybuilder, eles já vêm com 15 anos pra ganhar massa. Essa é a visão dessa menina. Legal ganhar músculo, tudo ok, mas olha essa mensagem. Essa preocupação de ganhar muito músculo, muito foco em testosterona, muito Mas essa questão da internet É, também. O sim, esporte Então, em si ele já vai fazer isso, o né? esporte já vai fazer isso. É. E A nossa também- filha mais velha, ela faz ali ginástica olímpica, né? Ela começou Sensacional. agora, né? Mas você vê as outras menininhas, você já vê a perninha torneada, assim, sabe? As menininhas novas, a minha filha mais velha tem 9 anos. Mas você já vê a perninha torneada e fala, caramba, tipo, é só daquilo ali, assim, né? Impressionante Sim. como realmente... E fora toda a E habilidade, fora toda né? a capacidade que ela tá adquirindo. Não, e pensando, igual você falou, né? Porque todas as programações, né? Todos os próximos passos da ginástica olímpica, ela tem que pensar no que ela vai Não, fazer ela- ali naquele Isso, momento, né? Então exato. ela faz isso e faz tênis. Eu achei muito interessante, porque eu também não, Não, tinha mas parado pra pensar ela por com esse 5 lado. anos já fazia bananeira. É. Cambalhota, é Olha tudo só. comigo. Sim. Mas é tudo com o Diogo, né? Diogo ensina tudo. Aham. Mas ela faz bananeira. Isso é fenômeno com 6 anos. Não, e sozinha, assim, você é na parede, sabe? Mas tudo é Diogo. Vai Diogo pra que frente, ensina. Diogo. Parabéns, Influenciador. Diogo. Parabéns. Fazendo isso. Parabéns. Sanguíneo é bom, de vez em Sanguíneo quando faz isso, é fazer bom. isso. Não, meu É amor, bom. você é bom sempre. A minha filha mais velha é sanguínea também. Ela também é desse dia. Ela Não, sanguíneo precisa gastar Tem uma que fazer energia. isso, não quebra a casa. Você gasta né? energia. Tem que É igual- gastar energia, é igual né? Os labrador. dois, né? O Diogo É igual e a labrador. Luísa. Labrador, a gente falou, é igual um Vai- labrador. Vai, Senhor amor. Não, eu noto claramente quando, sei lá, tem um monte de feriado que a Luísa não vai pro tênis, que a Luísa não vai pra ginástica olímpica. Senhor amado. Manter Luísa e Diogo em casa, que aí também não foi pra academia, os dois sanguíneos. Aí o meu menorzinho é melancólico, é mais tranquilo. Mas os dois em casa com energia, eu falo, Vamos meu dar cambalhota. Deus, vamos pro Na meu. cambalhota. Vamos lá, fazer bananeira, estrelinha, cambalhota. E aí eu quero tirar uma dúvida minha aqui. Em relação à atividade física, parte aeróbica, musculação. Então vamos colocar um cenário que o cara quer começar.
E aí, o que que é o melhor? Um ou outro? Como é que é isso? Porque eu sempre, cara, eu falo pro cara, você precisa ganhar... O foco vem muito questão de eu preciso desses homens que aumentem a testosterona. Aí eu falo, cara, musculação. Uhum. E aí, como é que é a melhor forma de equalizar isso? Aeróbico, musculação? Um é melhor que o outro? Eu sempre sou um grande promotor do treinamento resistido, do treinamento de força. Por quê? Você consegue treinar o teu sistema, capacitar o teu sistema cardiorrespiratório numa sala de musculação ou treinando o exercício resistido. Agora, você não consegue ganhar massa muscular, você não consegue ficar mais forte correndo. Ainda que a capacidade cardiorrespiratória seja uma capacidade física importante. Mas eu consigo também melhorar minha capacidade cardiorrespiratória puxando peso, fazendo flexão, fazendo agachamento. Quer ver? Experimenta uma coisa. Vamos fazer um circuito aqui. Você vai fazer 10 rounds, 10 séries, 10 flexões, circuitando. 10 flexões, Eu ia fazer agora. Vamos fazer? Vamos fazer agora? Vamos fazer. Podemos fazer. Eu tô dentro. Eu não treinei hoje ainda. 10 flexões, 10 agachamentos, 30 saltos de corda, 30 abdominais, 20 passadas. Eu vou circuitando nisso. Eu vou circuitando. Meu coração não tá batendo mais rápido. É verdade. Eu não tô respirando ofegante. E não precisa de material nenhum. Eu não preciso de material nenhum. Isso não é um cardio também? Sim. Só que é um cardio, digamos assim, muito mais rico em movimento. Então, eu costumo dizer, eu tenho um monte de esteira, um monte de ergômetro na minha academia. Eu nunca pisei numa esteira pra fazer uma esteira. Olha! Acabou de chegar 2 escadas novinhas, daquelas que a mulherada gosta daquelas escadas. Acabou de Nossa, chegar eu odeio aquilo ali, gente, todas as me minhas mandaram forças. foto hoje. Ó, Tony, chegou as escadas. Gente do céu. Eu só fico lá 1 Eu hora morro. naquela escada. Não consigo fazer 2 minutos daquele O negócio. Tony é muito bom, cara. Ele só Senhor fala amado. tudo contra a academia. Dele, né? Eu falo, pessoal, por favor, preciso pagar o leitinho das crianças, hein? Não deixe a minha academia, preciso pagar o leitinho das crianças. Tem 4 filhas, hein? Tem 4 filhas. Eu não gosto. Não que seja ruim. Falei, cara, eu quero assim, sério mesmo que tu vai ficar 1 hora na escada subindo o degrau, olhando pra aquele painel? Eu tenho um negócio muito mais legal. Pega essa 1 hora, vai jogar tênis. Deslocamento lateral. É imprevisível. Você tem que... Ação e reação. Você usa o teu sistema... Que isso é uma coisa que a gente não falou também. Porque o nosso sistema musculoesquelético, ele é formado por 2 tipos de fibra. Fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. E as fibras de contração rápida, a gente está falando de sarcopenia, as fibras de contração rápida são as primeiras a irem embora com a idade. As fibras brancas. São aquelas fibras que... Elas são as fibras de explosão. Elas geram muita força, muita explosão, só que elas têm pouca resistência. E como é que eu mantenho essas fibras de contração rápida? Além da musculação. Fazendo esses esforços repentinos, esses sprints, esses saltos. Movimento repentino, que faz com que algum tipo de explosão muscular. O tal do HIIT, é isso? O HIIT ele é High Intensity Interval Training, então ele é um treinamento intervalado de alta intensidade. Não necessariamente eu estou usando ali fibras de contração rápida. Sim. O High Intensity ali, o alta intensidade está mais relacionado ao como é que se diz? Ao condicionamento metabólico. Tá. Ele é intenso na parte Ele não metabólica. dá o sprint. Da respiração ali. Então é isso. Mas eu nem sei que eu divaguei. O que eu estava falando antes disso? Tá. Então, nós estamos falando sobre a importância de a gente... de eu aproveitar melhor o meu tempo. É isso que eu tô falando. Se eu posso... Eu não sou contra a esteira. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma academia, gente, lá em eu tenho academia lá em Joinville. Sobre aeróbica, Não sou sobre contra aeróbica, caminhada, musculação. não sou contra corrida. Sim. Inclusive, eu encorajei no começo do podcast. Lembra? Isso. Lembra? Que caminhada é importante Sim, como sim, porta sim. de entrada, Não, inclusive. Mas em relação, a se minha tiver foi que sobre a escolher, escolha, né? em Mas é que eu relação posso... à escolha. É mais rico. É mais porque- rico. Se, por exemplo, eu falei, cara, eu vou fazer um circuito aqui na minha casa mesmo. Eu vou fazer um circuito. Ao invés de sair pra caminhar, eu vou fazer um circuito. Eu vou fazer 10 agachamentos, 10 passadas, uns agachamentos laterais, umas passadas laterais. Vou fazer uns burpees. Vou subir e descer desse banco aqui em casa. Eu vou pegar essa mochila e vou jogar pra... Amplitude de movimento. Eu tô me movimentando em todos os planos de movimento possível. Porque na musculação eu só movimento nesse plano aqui, ó. Frente e trás. Agachamento.
Uhum. Só num plano de movimento parado, estático, bilateral. Então, isso também previne doença. Isso também previne Alzheimer, porque essa amplitude de movimento, essa mobilidade que o meu corpo vai ganhando, também vai desafiando E outra, meu em córtex local motor. aberto, né? Pô, isso muda tudo. Isso muda tudo. Natureza, a questão da percepção, né? Você tem mais algo ali pra você... De percepção, né? Isso facilita muito. Até nisso, agora eu vou falar bem da minha academia, hein? Até nisso a minha academia é boa. É Porque a minha, aberta. minha academia, quando a gente construiu, eu falei, eu quero uma academia. Porque antes disso, antes de abrir a nossa academia, eu era personal trainer e eu era também coordenador. Eu era uma das pessoas que coordenava toda a equipe lá de técnica. Uma academia grande lá em Joinville, que era num shopping. Ó. E eu chegava, e eu não era casado na época ainda, né? Então eu chegava às 6 da manhã e eu saía 10 horas da noite todos os dias. Você não Só que via na a luz academia do não dia. tinha janela. Caraca. Eu fiquei Senhor doente, amado. porque eu fiquei alguns anos nessa pegada de 6 às Sim. 10 sem ver a luz do dia. Eu ficava assim, branco, igual, sei lá, uma lâmpada, assim, tubular, com aquela coisa branca, cara, parecia doente. Eu falei, não, quando eu abrir minha academia, eu quero que tenha luz natural. Eu quero que seja toda de vidro, eu quero que seja um aquário. Cara, é maneiro. E foi mais ou menos- é muito maneiro. E foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente fez uma academia que é um aquário. Lá é 360, quase 360, tipo assim, De vidro. 180 de vidro. Assim, o pessoal vai ver tudo que tá acontecendo lá fora. Entra muito luz natural. Então isso faz diferença também. Muda o teu humor, né? Você tá Faz, vendo o sol, você total. tá vendo uma árvore, você tá vendo o total. vento, você tá vendo a chuva. Maravilha, hein? Muito bom, Tony. Muito bom mesmo. Muita Quebrou coisa muito boa, quebrou mito. muita coisa. Não, e trouxe muita coisa fácil, acessível, que era o que eu queria aqui. O que eu queria era literalmente mostrar para as pessoas, né, que a importância de sair do sedentarismo. E a gente não precisa ter muitas coisas melhor técnicas, o personal. melhor e um personal. É lógico, quem tem condição, eu realmente, eu sou totalmente fã e a favor de personal. Quem tem condição, quem pode, eu gosto muito, realmente. Sim. Mas quem não tem, a gente está falando para um público geral. Sim. Então, tem gente que vai ter condição. Gente, se tem condição, contrata um personal, porque realmente vai ser bom. Porém, não é só porque você não tem um personal, você não tem uma academia, que você também não consegue fazer coisas boas. Achei excelente essa mensagem, sabe? Que a gente consegue fazer com o nosso peso, o nosso próprio corpo. Eu acho que ficou muito claro, lógico. Se você não faz nada, mas eu já vou andar, beleza. Mas se você pode fazer ali um circuito onde você vai conseguir fazer ali uma carga, né? Um treino de força, e você também vai ter ali um cardio associado. Então, trazer essas facilidades Isso. para o público também, E uma coisa né? que eu não falei também, que é legal, que também porque lembra que a minha mensagem no começo foi: quem ouvir esse podcast não vai ter mais desculpa Para não fazer atividade para não fazer física. atividade física. E uma coisa que eu não falei também, e que também funciona, tá? Você não precisa fazer, eu vou tirar agora. Cara, digamos que teu dia... Eu entendo que pode ser que existam pessoas que realmente são muito ocupadas e trabalhem demais e que realmente não consigam tirar nem 20 minutos. Pode ser que tenha alguém. Tá tudo bem. Mas o que você faz então? Você vai fazer, sei lá, a cada 1 hora, 10 repetições de alguma coisa. Cara, sei lá, a cada 1 hora eu vou me programar a cada 1 hora eu vou sair para dar uma caminhada de 5 minutos. A cada 1 hora eu vou fazer 10 flexões. A cada 1 hora eu vou fazer 10 agachamentos. A cada 1 hora, entendeu? Eu não preciso ter alguma coisa no começo estruturada. Veja bem, isso é o cenário mais ideal? Não. Melhor cenário? Não, não é. Mas isso é melhor que nada? Com certeza. Com certeza, né? E outra, Então, a gente falou sobre o corpo. dia inteiro me mantendo de atividade. Por exemplo, e o nosso dia é feito de escolhas. Eu posso escolher toda hora. Por exemplo, eu peguei voo de lá, desci ali em Congonhas, depois Santos Dumont, e tem aquela escada rolante, né, gigante que vai até lá embaixo. Você foi de escada. Eu fiquei observando. Só tinha eu descendo a escada de degrau. Todas as outras pessoas de escada rolante. Então são escolhas que a gente faz. Eu falo, pô, eu já fiquei sentado a manhã inteira dentro de um avião. Pra que eu vou pegar a escada rolante? Pra que eu vou ficar sentado? Não, eu vou ficar andando aqui pelo aeroporto, eu vou descer a escada, vou ficar em pé, entendeu? Então são até essas escolhas que as pessoas fazem no dia a dia. Pô, vou pegar o carro. Não, vai a pé. Eu vou de bicicleta. Não vou pegar o elevador, vou pela escada. Até essas escolhas impactam de forma absurda no condicionamento físico das pessoas. As pessoas que são, a gente está falando de sanguíneo, né, por exemplo, as pessoas que são os sanguíneos e as pessoas mais hiperativas, elas chegam a gastar até 800 a 1.200 calorias no final de um dia.
Viu, Só amor? Por isso você fato- perdeu tudo Esse isso. movimento que você tá com a caneta aqui, você também é meio ativa, né? Você tá com a caneta aqui, ó. Você tá com a caneta aqui, ó. Esse movimento aqui, somado a todos os outros que você fez, os gestos e a perna balançando, tudo isso tem um custo calórico. Então, uma pessoa, digamos, mais ativa, no final do dia, ela querendo ou não, isso tudo importa, entendeu? Sim, Isso sim. tudo importa. Não, e o que a gente falou sobre o corpo. Então o cara tá no escritório o dia inteiro. Cara, exato. Você pode pegar e fazer flexão. Acabou. Exatamente. Não tem jeito. Cada um vai usar a arma que tem, né? Maravilha, Tony. Como que o pessoal faz pra te encontrar? Assim, se alguém ficou com dúvida aqui agora, né? Como é que funciona lá teu Instagram? Você responde, abre caixinha, responde, ou então responde direct? Como é que funciona? Quase todo dia eu respondo caixinha lá, pessoal. Fala teu direct Instagram também. pra gente. Vai aparecer aqui embaixo. Tony com Y, _, Jeremias com G. Siga lá a gente, pessoal. E curso, mentoria, como é que estão? Como é que... Tô trabalhando agora nesse momento, agora, nesse ano, né? Eu tô focado nessa mentoria para os treinadores, personal legal. trainers. Aí, Ou galera, seja, vai sair nos profissionais de próximos saúde. profissionais de saúde, já me deu uma ideia, hein? Disso aí. Com a Anima. Que é a Anima, nossa clínica também, Sim. igual a Anima aqui. Aham. É isso. Já vou ter, ó, indicar a galera pra treinar com os alunos do Tony. O pessoal Já lá é de uma- Joinville Porque também. a formação que eu quero dar é justamente isso que a gente estava falando. Não apenas ensinar os personal trainers sobre exercício físico. Eu quero que eles saiam dessa mentoria com essa formação humana. Para que eles possam olhar para o aluno e entender qual é a real necessidade. Olhar para qual é a necessidade, o que ele está precisando agora? Será que ele não está precisando um pouco mais de ordem na vida? Será que não está precisando, né? Enfim, essa é a visão que eu quero deixar para eles também. Já tá aberto, não? Ainda não, Maravilha. mas em breve será. Maravilha, Aí. muito obrigada, Eu viu, que pela agradeço. sua presença Eu que aqui. Eu agradeço acho demais que pelo foi bate-papo. muito bom, muitas boas mensagens, sabe? O que a gente quis trazer, que é realmente qualquer um pode fazer atividade física amanhã, agora, né? Agora. Acabou de vir aqui, agora não, né? Isso. Porque já é à noite, né? Mas amanhã Aham. de manhã Isso. já dá pra começar fazendo as Já dá pra flexões, começar. né? E a 10 mulher flexões. fala, não consigo fazer, dobra o joelhinho, né? Dobra Dobra o joelhinho. Coloca o joelhinho no chão. Coloca o faz joelhinho com no chão ou faz e com a mão faz. apoiada na mesa, ou faz com a mão apoiada no sofá. Desce um Exatamente. pouquinho 10 menos. flexões de jejum amanhã, vou começar. 10 flexões de jejum. Depois toma o café. Merece o café da manhã. É Cara, isso aí. e depois marca lá, @Tony Jeremias. Arroba Tony Jeremias. Tá pago, tá pago, tá pago. Tá pago. Não, eu tava ansioso pra esse podcast. É, a gente muito marcou um bom, tempão, Tony. né? É verdade, né? Faz tempo que a gente marcou e Eu acho que a bom gente deu se conheceu certo. lá no Ítalo, Lá não no foi? Ítalo, lá no evento do Ítalo, lá no é. evento Foi do quando a gente tava Ítalo, começando. é Aí, verdade. até quando rolou esse papo do podcast, você falou, quando tem um podcast de saúde, é muito sobre bodybuilder. Não tem exatamente. Isso. Eu nunca vi um podcast em relação a A saúde atividade física Isso. relacionada à saúde da forma que É. nós abordamos aqui. Exatamente. É por isso que a gente vai fazer Fundamental. diferença aqui na sua vida. Ou seja, né, não tem desculpa. Sem Não desculpas. tem. Maravilha. Maravilha. Pessoal, não se esqueça, tá, de se inscrever no nosso canal novo, @Anima Saúde Podcast, tá? Se você gostou desse episódio, se foi útil pra você, eu tenho certeza que pode ajudar muito mais pessoas. Compartilha esse episódio, joga no grupinho de WhatsApp, o grupo da escola, grupo do colégio, grupo das amigas, grupo das mães, sedentárias. né? Grupo das mães Dos pais sedentárias. sedentários Dos também. pais sedentários também. Exatamente. Tudo testosterona Então, abaixo. compartilha, siga a gente também em todas as nossas outras redes, no Instagram, no Spotify, no Amazon Prime, ou seja, você não tem desculpa para nos acompanhar, né? Pode nos ver pelo YouTube, nos ouvir. Diogo agora vai lá, só escuta podcast, Só, né? né? No Só o Spotify, nosso ou podcast. seja, Bota, imagina. vamos malhar. Fazer Perfeito. flexão com podcast. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Foi muito gente. maravilhoso. Obrigado, Tony. Muito obrigada. Beijo na família. Beijo, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, Tchau, tchau. tchau.